TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Patrulheiro Ayata. Sou o Ultraman. Sou da galáxia M78. Eu estava levando o monstro Benar para M90 para destruí-lo quando escapou e dirigiu-se para a Terra. Foi então que nossas naves se chocaram. Só há um meio de recompensá-lo. Darei a você minha vida. Você e eu seremos um só. Nós lutaremos como uma só pessoa. Você continuará em sua forma atual como Ayata. Mas leve essa cápsula certa. Sempre que estiver em perigo, use essa cápsula. E você, Ayata, se transformará no Ultraman. 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 Numa distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico, ou não, TokuCast está no ar. Hoje o TokuCast vai começar uma série de episódios aí para falar das séries que começaram as principais franquias de séries infanto-juvenis aí que são tão amadas e aclamadas aqui no Brasil, do gênero Tokusatsu. E nós vamos começar por Ultraman. Certo, Nares? É isso mesmo, vamos dar o pontapé nesse final de ano com o gigante prateado, o herói de M78, que está aterrissando aqui para falar com a gente, o Ultraman, que a gente pode considerar uma das primeiras grandes franquias de séries de Tokusatsu infanto-juvenis da televisão japonesa e responsável por muita coisa que a gente viu aí depois, não é mesmo? E quem nós convidamos para esse especialíssimo de final de ano, direto, vamos descobrir, Gil, de que constelação eles vieram. De qual nebulosa eles vieram, né? De qual nebulosa eles vieram. O nosso convidado mais que especial, que já faz parte da equipe, né? O nosso especialista em Ultraman, Shin Jônio. Fala pessoal, tudo bom? Um grande prazer aqui, imenso prazer estar voltando aqui pro TokuCast para falar agora de Ultraman, essa série que é tão importante pra gente. Vamos aí então conversar de Ultraman, o original, o Shodai, a série de efeitos especiais Ultraman. E agora, direto de qual nebulosa você está chegando, Beck Hayat? Eu ainda tô tentando me encontrar ainda. Oi, gente, Beth Hash na área, tudo bem com vocês? Bora falar de Ultraman. A série não vi quando era criança, tá, gente? Diferente da Beth, a única testemunha ocular de Ultraman quando criança é o nosso Fábio Tragago. Olá, tudo bem? Vindo diretamente da nebulosa do Jardim Ângela Zona Sul, vamos falar sobre o maioral, Ultraman. Sim, eu assisti quando era criança. E também aqui com a gente para fechar a nossa constelação, Jim. Sejam bem-vindos aí a mais um cast. Bora falar desse herói aí que, pra mim, acho que é o símbolo do Japão, né? É isso aí. Pô, baita símbolo, inclusive, né, cara? Um dos maiores ícones da cultura pop não só japonesa como mundial. E vamos falar o porquê aqui no TokuCast. Nós voltamos daqui a pouco, enquanto vocês escutem alguns trechos da série dublada. O que aconteceu com Ben Lara, afinal? O homem do espaço levou daqui. Como eu pensei, ele apareceu. Eu sempre fico aliviado quando ele aparece. Ah, então foi esse homem que salvou sua vida? Foi ele, sim. Ei, espera aí. Quem é esse homem, afinal, já que você disse que é tão amigo? Como é que ele se chama? Ele não tem nome. Como não tem nome? Todo mundo tem, ele precisa de um nome. Deixa eu pensar. O que você acha de Ultraman? Ultraman?
É, Ultraman. Pessoal, antes daquele famoso vômito mental que nós fazemos aqui, né, cara, que a gente conta produção, nomes, que pra quem já tá habituado no universo Tokusatsu se encontra bem. Quem é mais novo de Tokusatsu aí ouve o Tokucast às vezes, né, fica meio assim com tanto nome. Antes de entrar em tanta história pra contar sobre Ultraman, vamos contar um pouquinho como nós descobrimos, né, qual foi a nossa primeira experiência com Ultraman, né? Eu vou, nesse caso, né, vou chamar um de cada vez pra gente poder dar essa nossa parcela. Vou ficar por último, tá? Eu costumo começar com em situações assim e fechar lá nas considerações, né? Aqui eu vou fazer como nas considerações, eu vou fechar e eu vou começar, claro que pelo mais velho, mais antigo, né, cara? Aquele que provavelmente já tava no ginásio quando o Ultraman estreou no Japão. Gago, conta aqui pros nossos ouvintes e pros nossos colegas qual foi a sua primeira experiência aí com o Ultraman. Bom, isso foi lá no longínquo ano de 1981, numa televisão preto e branco da marca Philco. Colocava na TVS para assistir os desenhos e, sem anúncio nem nada, começou a exibir a série e foi logo de cara o primeiro episódio. Aquilo ali foi paixão à primeira vista e me tornei, além de fã de Tokusatsu, um ultramaníaco. E é conhecido pela Tokunet, que é como nós chamamos o fandom de Tokusatsu, de Ultra Gago, né? E, Gago, lembra o ano exato disso? 1981. Ele tá mentindo, hein? Ó, eu vou começar a colocar... não era nem nascido ainda. Eu vou começar a colocar teste de mentira aqui. Eu também não, cara. Nem eu, cara. Pior que eu já era. Eu tinha 1 ano, mas eu já era. Tô brincando, Gago. 1981, cara, muito bom. Já a TVS, já 81? Record? Era TVS ainda. TVS, né? TVS. Bom, na sequência eu vou filmar. Eu vou deixar eu e a Beth por último, que nós somos os mais novos, tá? Eu vou filmar pra dar logo uma mudança completa aqui de época, né? Você, Shin Jones. Ah, cara, minha história com o Ultraman é muito doida, né? Tipo, não foi na TV, né? Longe de ser na TV. Eu acho que o Ultraman nunca passou na TV oficialmente, né? Na minha época, assim, de vida, até então, só naquelas redes mais contrabandeadas que a gente conhece, né? Mas o Ultraman foi através de DVD, né? DVD vindo aqui diretamente do centro de São Paulo, que parece que tem alguma inclinação cósmica para Tokusatsu nessa cidade. Que eu lembro de estar com meu pai cara. Eu tava na Galeria do Rock com meu pai, vendo ali alguns bonecos, né, na Moshi Moshi, aquela loja famosa que tem lá. E aí eu lembro de ver alguma coisa assim, algum boneco, eu não sei nem se era o Ultraman, né? Acredito que fosse o Spectrum, alguma coisa assim. Meu pai falou, isso aí é da minha época, né? E aí eu aparentemente gostei muito do boneco, do visual dele, né? E aí a gente foi pra casa um belo dia, né? Numa dessas saídas que ele deu, ele voltou com o DVD do Ultraman, né? E era um DVD da Tudo Velho, que não sei se vocês conhecem Tudo Velho, é um pessoal que há uns 20, 30 anos atrás comercializava, Gago, né, fazia as legendas. O Gago conhece. Ah, é? Pode crer. E aí era um DVD assim... O Gago consome lá desde que era tudo novo. Desculpa, não dá pra perder a piada, né? Mas se ergueu, tem que cortar. Porra. Não, fica tranquilo. Mas enfim... e aí ele chegou com o DVD e eu lembro que assim, esse pessoal eles meio que dividiam, né, tipo a série, eles faziam, tipo, lançavam um DVDzinho ali com 4 episódios, e aí eu tinha aquele que era, acredito que era do 34 ao 38 ou algo assim, que passava pelo episódio As Palavras Proibidas, né, do Mephiras, que é hoje, acho que, se botar na balança, meu episódio favorito da série, e eu assisti o DVD, e esse DVD, esses mesmos 4 episódios eu assisti várias vezes, começava no do Mephiras e acabava no dos Aragas, né, aquele que monstro que segue o Ultraman, e aí eu assisti isso aí várias vezes. Aí conforme o tempo foi passando ele foi pegando, né, outros DVDs e tal, e aí um dia chegamos no final, né, no episódio final do Ultraman 39, e aí foi mó chororô. Mas só fui assistir a série completa mesmo muitos anos depois, quando eu parei assim, eu só fui assistir o Ultraman completo, cara, acho que em 2018, sabia? Eu parei pra ver os 39 episódios do começo ao fim, mas é isso, né, eu acho legal, porque assim, diferente de muita gente da minha idade, pessoal até mais novo, eu comecei a assistir o Ultraman com a série original, né? Coisa que o pessoal assim, que tem essa idade acaba não acontecendo. Chega numa série que tá mais atual, né? Ou alguma coisa mais ali dos anos 2000. Eu não, por mais que eu tenha chegado bem mais tarde, meu primeiro contato com o Ultraman foi sim a série clássica. Eu acho isso o máximo e, assim, é um clássico atemporal, né? A gente ainda vai ter muita oportunidade pra falar dela hoje. Mas meu primeiro contato foi esse. Muito bom.
bom. Jim? Cara, no geral, assim, não foi exatamente com Ultraman, mas foi com Ultra Seven, né? Eu já tinha até comentado em outros casts, né? Sobre aquele episódio em que ele entra no nariz de uma moça pra lutar com um monstro. Mas sempre via as fotos dele em algum lugar, assim, e ficava me perguntando o que que era, né? Até que um dia, naquele programa da Record lá, o Top TV, saiu um especial dele. E, cara, acho que no ano seguinte, acho que em 95, a Manchete voltou a exibir ele, se eu não me engano. 96. 96? Acho que era a segunda dublagem, então, né? Isso, já com a segunda dublagem, já. 95, 96, por aí. Mas assisti completo mesmo, praticamente no mesmo ano que o Shin, né? Em 2018 ali. Muito bom, muito bom. E você, Betinha? Bom, eu sempre ouvi falar do Ultraman, até porque meu irmão, que eu tenho um irmão bem mais velho, ele assistiu, né? Assistiu tanto o Ultraman quanto o Ultra Seven. E eu ouvia falar dele, mas até a minha idade adulta eu nunca tinha assistido. Eu só fui assistir há pouco tempo atrás, quando lançaram, aliás, tanto do Ultraman quanto do Ultra Seven, lançaram os boxes que eles até parecem oficiais, mas eu acho que eles não são oficiais. Eles são bonitões, tudo, né? Bem feitinhos. Acho que até sei quais são os boxes. Vendendo nas lojas, eu falei, opa, vou comprar pra finalmente ver. Tanto que, assim, meu primeiro Ultraman não foi nem o primeiríssimo. Meu primeiro Ultraman foi o Ultraman Cosmos. Aí depois é que eu fui correr atrás dos clássicos, né? Aí eu comprei tanto o Ultraman quanto o Ultra Seven juntos, né? Aí eu fui primeiro, lógico, ver o Ultraman primeiro e depois o Ultra Seven. Eu não me lembro mais ou menos quando era, mas acho que era por volta de 2017, 2018, por aí. Não faz muito tempo, não. E você, Nares? Quando anunciaram na Rede Manchete, na época, lá em 96, que iam reformular, né, o programa que exibia as séries japonesas, ia se chamar Japa Action, trazendo também o National Kid e outras produções, nossa, que interessante, porque eu já tinha ouvido falar de histórias de primos mais velhos, de tio, que assistiu quando era criança, mas eu nunca tinha visto um episódio, mas tinha ouvido falar. Então, meu primeiro contato foi mesmo nessa reprise, em 96, ali no Manchete. Mas, imagine, para uma criança, ele parecia muito mais lento e arrastado. Claro, comparado com o que a gente assistia, que era uma série do final dos anos 80 e início dos anos 90, naquela época, 30 anos na televisão, era uma distância enorme em qualidade de produção e estilo de se contar a história também, né? Mas daí eu lembro que quando o Ultraman completou 30 anos, eu comprei aquela edição especial da Heróis do Futuro só sobre Ultra, e daí é que eu me atentei mesmo que, nossa, é uma família enorme, teve várias séries depois daquela que passou, que reprisou agora, e que não reprisou inteira ainda, né? Porque a Manchete ficava repetindo os primeiros 12 episódios, os primeiros 12, e eles não chegaram a passar, acho que nem metade da série naquela época, porque a audiência não foi satisfatória. E apenas ali, se eu não me engano, 98 ou 99, que o meu tio conseguiu, ele sabia que eu era interessado nessas produções japonesas, ele conseguiu os VHS que tinham sido lançados na época pela Intermovies, com a série quase completa. Eu acho que se não tem as duas últimas fitas, e ele me presenteou. Foi aí que eu assisti quase tudo. Só nos anos 2000 é que eu consegui terminar de ver, porque daí com a internet deu para baixar a produção, né? Mas eu tinha os VHS quase inteiros da série. Só ali nos anos 2000 que eu consegui assistir finalmente o Ultraman inteiro, quando eu já era adolescente, quase jovem já. E gostei muito, e reassistindo, daí eu fui identificar, nossa, olha só, o ator do Hayata eu vi milhões de vezes no Kamen Rider Black, interpretando um vilão, e só recentemente, depois inclusive que a gente gravou sobre o Ultraman Tarô, eu me lembrei que quando eu era criança, eu tinha um bonequinho pequenininho, ele tinha um botão na barriga que inclusive soltava uma espécie de roda dentada, e que eu me liguei que ele é o Tarô. Então eu não sei quem que me deu, eu não sei de onde veio, eu também não sei para onde foi, porque eu acho que eu não tenho mais, mas é interessante que quando criança eu tive um Ultraman Tarozinho, mas no formato SD, sabe? Sim. Da hora, cara. Vou contar a minha aqui. A minha envolve muito meus pais, cara, muito. Por N fatores, assim, né? E também envolve o Top TV também, que o Jim citou. Minha mãe e meu pai, no começo dos anos 90, minha mãe principalmente, eles eram artesãs. Minha mãe era artesã
né, ela tinha uma barraquinha de bijuteria, ela vendia artesanato, né, na rua, essas barraquinhas, né. E então eles iam muito pra 25 de março pra comprar material, né. E eles assistiam Tokusatsu comigo também, né, e com meus irmãos. Meu pai gostava muito de Jaspion também, de Changeman e tal. E eles sempre falavam, minha época era a época do Ultraman, do National Kid, não sei o que, né. Minha mãe sempre falava a frase que, inclusive, ainda vamos falar disso aqui mais pra frente, né, que sobre toda vez que estiver em perigo, usa a cápsula, né, hoje é a cápsula beta, tá, minha mãe falou muito sobre isso. Uma ida até a 25 de março, e os meus pais compraram pra gente, pra mim e pro meu irmão, nós éramos pequenos, duas Sufubs, né, chamamos de Sufubs hoje, né, 2 bonecos de vinil. Eu ganhei o Ultraman Léo e o meu irmão o Ultraman Jack, né. E até então, pra nós, só Ultraman, né? Nem sabíamos que era Jack. Sabíamos que o Ultraman era Léo porque o vendedor falou. E então nós tínhamos um bonequinho de Ultraman antes, né, de poder ver alguma coisa sobre o Ultraman. E em 1993, né? E aí entra esse programa. Eu peguei Spectraman também, né? Então meu pai e minha mãe falavam muito de Ultraman em casa, né? E de National Kid. E aí eu lembro que em 93, né? Passou esse programa, o Top TV, na Record. A Record tinha um programa, ele passou... O Top TV teve vários formatos, né? Teve vários formatos. Já foi quadro, foi programa. Mas entre 92 e 96 foi a melhor fase, né? Porque era um programa que passava ali falando sobre, cara... Era tipo um vídeo show, só que de séries, né, cara? Nerds, falava de Star Trek, falava de... lá eu descobri, inclusive, coisa de Jornada nas Estrelas que eu não sabia que tinha. Entre outras coisas, né? E aí, e depois também, de muito tempo que eu fui descobrir que a mina apresentou o programa com a camisa do National Kid, né? Ela falou de Ultraman, mas eu tava com a camisa do National Kid, né? A apresentadora. A apresentadora, se não me engano, é a Fabiola Villanova. E aí, cara, eu assisti quando estreou, eu não assisti reprise, eu não assisti na internet, eu assisti também, igual o Jim, no dia que passou. E, cara, foi maravilhoso. Eu com meu pai, meu irmão, ainda... Meu irmão tinha uns 6 anos, eu tinha já quase 10 ali, tinha 9 anos, e com a minha irmã era pequenininha, não vai lembrar, mas cara, foi muito legal, porque a gente descobriu quem era o Ultraman Léo do bonequinho que eu tinha, a gente descobriu que tinha um monte de série que a gente não conhecia, já sabia que existiam mais séries, porque tinha um rapaz que vendia, inclusive esse cara, se pá, tinha até um tempo atrás loja de camiseta de rock, lá na galeria, o Miguel falou da galeria do rock, até comecei a rir aqui, o Norberto, que o Norberto daquela época ele tinha uma barraquinha também, né, nessa feira de artesanato, em que ele vendia as camisas de rock, e tinham camisas de Ultraman também, e ele e meu pai trocavam ideias sobre o Ultraman, sobre o Ultra Seven, então, de ouvir, já sabia que tinha mais Ultras, então na minha cabeça já tinha toda uma parada sendo criada já, né, a Herói veio um pouquinho depois, né, então já tinha essa noção do que era o Ultraman. O Herói veio mais ou menos nessa época, 93, 94, né? Inclusive, se não me engano, o Alexandre Nagado, se não me engano, chegou a ajudar com informação para esse Top TV. Não é só aí mesmo, né? Foi um programa, assim, que foi um dos grandes portais da minha vida pro universo Tokusatsu. E pra mim foi maravilhoso, né? Daí eu sempre sabia o que era Ultraman, eu só fui assistir mesmo, apesar de não assistir completo, porque a Manchete não exibiu completo. Eu fui assistir Ultraman em 96, porque a partir de março de 96, a Manchete começa a exibir o Ultraman já com a dublagem da BKS. Vamos falar daqui a pouco mais sobre isso, blá blá. E aí foi meu primeiro contato com a série. Depois, meu primeiro Ultra, né? Eu conto como Ultraman antiga, mas meu primeiro Ultra, na verdade, foi o próprio... o meu boneco do Ultraman Léo, mas meu primeiro Ultra foi o Ultraman mesmo ali em 96, né? E eu lembro que eu assistia junto com o Super 1 Samurai, porque estreou quase que junto, se não me engano. E esse foi o meu primeiro contato. Eu fico feliz em contar sobre Ultraman e National Kid nesse sentido, quando nós fizemos um cast sobre National Kid, porque tem muita memória afetiva, né, cara? Tem muita relação com os meus pais juntos, né? Então isso é bem gostoso de lembrar, né? Porque era uma época mágica, né? Era uma época que você não tinha internet pra achar fácil uma informação, né, cara? Eu fiquei besta aqui, Gil, quando você fala que eu percebi que como tem muita semelhança minha com a história com a sua. E isso que eu falei, assim, da presença cósmica que Tokusatsu tem no centro de São Paulo só se provou mais verdade, né? Eu achei engraçado você comentar que você arrumou o Sofub lá na 25, tipo, isso foi em que ano, você consegue lembrar? 92, se não me engano, cara. Nossa, então, é um negócio que eu acho engraçado, tipo, boneco de vinil, assim, parece que, tipo, entraram muito no Brasil, assim, durante esses anos, sabe? Coisa que, tipo, e hoje é tudo que a gente encontra vendendo aqui no Mercado Livre. Eu tinha Piccolo do Dragon Ball Z e Goku Super Saiyajin
Eu tinha o Goku Super Saiyajin, meu irmão tinha o Piccolo antes de passar Dragon Ball Z aqui, sabe? Você tá entendendo? Então, isso que eu falo. Tipo, e hoje em dia, assim, eu acabo pegando muito, também porque eu coleciono, sou fubo e tudo mais. E eu percebo, assim, que, cara, eu sempre troco ideia com o pessoal que vende, tá fugindo um pouco aqui da ideia, mas só pra gente comentar que tem o Ultraman no meio, né? Que, cara, é tudo assim, coisa que vinha, tipo, pra Haikai, sabe? Esse tipo de coisa, assim, nessa época mesmo. E aí acaba sobrando pra cá. E eu acho legal como os bonequinhos sempre estão envolvidos, assim, com a série, né? Ultraman em si. E também com esse lance, com os nossos pais, né? Pelo menos eu e você aqui, a gente tem esse lance, assim, mais, tipo... Meu pai que trouxe, né? Você assistiu o negócio e tal. O Top TV que vocês tanto mencionaram, eu cheguei a assistir também, mas obviamente não na TV, né? Mas eu lembro que eu encontrei assim no YouTube, né? Eu sempre falo que eu sou de uma geração que conheceu o Ultraman pelo YouTube, que foi tipo o auge do YouTube ali. Eu comecei a tipo consumir coisa de Ultraman assim, junto com esse DVD, depois no YouTube lá por 2004, 2005. 2005, na verdade que 2004 no YouTube não existia. Mas entre 2005 e 2006 foi quando eu comecei a tipo dar essa checada e tal, então eu fui crescendo com muitos vídeos, né, de Ultraman e tal, e eu lembro que nunca tinha nada em português, né? Antigamente o YouTube não era como é hoje, que você encontra youtuber de tudo que é coisa assim, brasileiro e tal. E aí eu lembro que um belo dia eu encontrei esse especial do Top TV, ele não tava completo, aliás, faltava um pedacinho ali no fim, mas eu achei muito bacana e eu aprendi muita coisa através dele. Por exemplo, eu li Ultraman Ace. Aí eu lembro que no Top TV o pessoal falava, o episódio do Ultraman Ace, né? Que aí eles contavam uma par de coisas, acho que até tipo Power Red que ia, né? Que era novidade, então, assim, inclusive. O Power Red e o Great eram as novidades do momento, né? Exato. Então eu acho bacana que, assim, também não estava na época, né? Que esse negócio passou, esse especial. Mas eu conferi ele alguns anos depois. Acredito que eu tenha visto ele ali pra 2008, talvez. Não, ele é bem legal, cara. Uma linguagem bem atual, até hoje. E é bem legal como esse episódio do Top TV, ele é lendário também, né? Todo mundo fala dele. Verdade, né? Todo mundo diz que conheceu o Ultraman através dele. Muita gente fala. Ele é lendário. Eu assisti mesmo no YouTube também. Se eu não esquecer, estará no link aí nos apêndices do cast, pra quem não conhece esse episódio do Top TV sobre o Ultraman. Está começando o Top TV especial Ultraman. Alô, amantes do cinema de todo o Brasil. Está no ar o Top TV especial Ultraman. Um programa para fechar o ano de 93 com chave de ouro. E, gente, vamos começar a falar aqui, né, lá no comecinho, a série aqui criada por Eiji Tsuburaya. Assim, tem mais pessoas envolvidas na criação, né, mas fica aí, né, acreditado a criação, né, até porque ele criou e supervisionou, né, ele que era o chefe da brincadeira, né, por Eiji Tsuburaya, produzido pela própria empresa dele, pela Tsuburaya Productions e pela canal de televisão também, obviamente, né. O Ultraman foi ao ar com 39 episódios lá no Japão, aos domingos, às 19 horas, de 17 de julho de 66, né, até 9 de abril de 1967. O programa foi exibido em uma faixa que tinha como anunciante, na época, né, a farmácia do tio Takeda, Takeda Farmacêutica, que é uma das maiores do ramo do Japão, e ele passou nessa faixa aí que tem que ter um anunciante, né, gente? Senão não funciona, não rola o negócio, né? A Takeda é que fabrica a vacina da dengue, inclusive, que é fornecida aqui no Brasil. Ah, Takeda, obrigado, viu? Um abraço. Que bom, né? Tava precisando ter faz tempo, viu? Muito obrigado. A série foi transmitida em cores. Ela só não foi a primeira série em cores porque o Magma Taishi, né, Vingadores do Espaço, estreou alguns dias antes aí, em 4 de julho de 66 também, claro, na Fuji TV. Quase, hein? Quase. Que ia ter um marco maior aí, né? Ela veio e quase foi a primeira, vou contar porque daqui a pouco não foi, né? Ela veio na sequência após o final de Ultra Q, ou Ultra Kill, que foi a primeira série da Tsuburaya Productions. Aqui eu vou abrir um parênteses, tá? E eu vou linkar lá no final, nas minhas considerações finais, tá? A parte boa de ser apresentador do que a gente pode fazer essas coisinhas às vezes, né? Mas pra mim, aqui é onde marca, eu já falei isso no TokuCast, quando a palavra Tokusatsu vira sinônimo para um tipo de produção. E não lá em 54 com o Godzilla. Mas eu vou explicar a minha tese no final do cast. E aí, antes dele ser um Kyodai Hero, né, um programa de herói gigante, dando porrada em kaiju,
a gente deixa claro que o Ultraman ele é uma série de ficção científica. Ele foi feito para todas as idades, né? Era uma faixa nobre ali de um domingo, né? E tratava diversos temas ali, tendo ataque kaiju ali e a ação do Ultraman, às vezes como algo, um momento, um ápice do episódio, mas o que estava rolando mesmo era o trabalho investigativo da patrulha científica, a ação da patrulha científica, né? E a história em si, né? Que envolvia diversas situações específicas e não só, oh meu Deus, tem um kaiju gigante, precisamos de alguém para bombardear ele, né? A gente vê logo na abertura que começa com Ultra Q e é como se Ultra Q apresenta Ultraman, né? É uma continuação da produção e do horário, mas não é uma continuação oficial de Ultra Q, né? E eu acho que, como o Gil comentou, o Ultraman ter se tornado esse herói das crianças é meio que acidental, né? Porque Ultra Q não era uma série infantil, a série anterior, né? Ultra Q foi inspirado em Twilight Zone, A Lei da Imaginação, The Other Limits, Quinta Dimensão, séries americanas de extremo sucesso que também faziam sucesso no Japão, né, voltadas principalmente para a ficção científica. Então, o Eiji Tsuburaya desenvolveu a versão japonesa de Além da Imaginação, que era o Ultra Q, e ao longo da produção do Ultra Q, ele percebeu que os monstros gigantes, os episódios que continham monstros gigantes, porque nem todo episódio de Ultra Q contém um monstro gigante, mas os episódios que continham monstros gigantes atraíam principalmente as crianças, o pessoal mais novo. Então, de forma não planejada, ele acabou produzindo algo que atraiu as crianças. E Ultraman, ao longo da série, caminhou cada vez mais para esse caminho, né? Eu acho que a gente pode fazer uma comparação com o Chaves, por exemplo. O Chaves, inicialmente, não foi criado pelo Roberto Bolaños para ser um programa infantil. Só que depois se tornou um programa infantil porque o próprio público principal que se atraiu por aquilo foi a criança. Como no Japão, as crianças passaram a amar aquela produção. E isso é legal que você está falando, porque o planejamento mesmo era para ter mais uma temporada de Ultra Kill, né? E acabou mudando por causa todo esse trabalho deles perceberem isso sobre os episódios de um kaiju, né, como um gigante, que um dos roteiristas, né, de Ultra Kill e também de Ultraman, né, que ele é também um dos pais do Ultraman aqui, que é o Tetsuo Kinjo, ajuda a mudar isso, né? Eles começam a reformular essa ideia dessa série pra não ficar só como um Ultra Kill parte 2, né? Sim, eu gosto bastante, eu acho que isso é muito bem, até já mencionado pelo Nares, muito bem simbolizado pela introdução, né, que é na hora que o Ultra Kill meio que se transforma ali no Ultraman, tipo, estourando, assim, tipo, tudo vermelho, realmente mudando a cara, né, e até reforçando também isso, se você escuta a soundtrack do Ultra Kill, você percebe que, assim, é totalmente voltado mesmo pra esse amor que as crianças têm pra kaiju, né, que, sendo bem sincero, vai continuando, até na Era Show a gente percebe muito isso, muitas músicas de kaiju que as crianças cantam nas séries e tudo mais. Aí eu não sei se houve ali talvez uma preocupação de dar para as crianças, né, um exemplo melhor para elas olharem, né, tipo um herói. O Tsuburaya sugeriu, né, criar um herói no estilo Ultraman. O estilo Ultraman é foga, né? Não tinha sido criado ainda, pô. O Tsuburaya, ele sugeriu, quando eles começaram a mudar, né, a criar um herói estilo Superman. Não importante, tá, pessoal? Ele não tô falando que o Ultraman é o Superman japonês nesse quesito, né? Ele usa, o Tsuburaya diz que ele usou o Superman como exemplo por ter um herói pra resolver o BO final, né? Isso. E aí, ele sentiu a necessidade, porque que nem Ultra Q eram os próprios humanos que enfrentavam aquelas situações. E ele sentiu a necessidade de ter uma contraparte assim tão poderosa quanto os vilões que pudesse ser capaz de derrotar esse vilão, né? Porque mesmo os próprios conceitos do Ultraman não diferem muito de heróis americanos, né? Nesse ponto a gente fica bem claro. E é interessante que quando a gente vê os primeiros designs e tudo, ele tinha uma coisa mais monstruosa, né? Alienígena, né? Surgiu a preocupação de que, não, as crianças têm que imediatamente reconhecer que ele é do bem e está do nosso lado. Ele não pode ter uma feição monstruosa. Mais alienígena você fala, né?
É, mais alienígena. É, igual o Nares já tinha comentado também sobre naquele cast do Shin Ultraman, né? Que algumas ideias pra série foram descartadas, porém o Hideaki Anno aproveitou essas ideias pra usar no filme, né? Ah, ele usou bastante, né? E importante citar pra galera que tá ouvindo a gente, o Eiji Tsuburaya, apesar de ter montado a Tsuburaya Pro, a Tsuburaya não fazia só a série Ultra Kill, Ultraman. Ela ainda continuava trabalhando, prestando serviço pra Toho, por exemplo. Tanto que em 65 ele tava filmando o cinema Frankenstein vs Baragon, o que influenciou bastante o planejamento do próprio Ultraman, esse período. E assim, todo o trabalho aqui da Tsuburaya, de certa forma, também tem influência total dos trabalhos que estão sendo feitos pela Toho, né? Não tem como fugir disso, né? É porque o Eiji Tsuburaya, ele era diretor de ação. Ele trabalhou muito pra Toho. Então, de efeitos especiais, não de ação. O Eiji Tsuburaya, ele praticamente inaugurou algo novo, porque a televisão, apesar de ela estar no Japão desde o início dos anos 50, as primeiras transmissões do final dos anos 40, mas o Tsuburaya inaugurou algo novo, porque a TV não tinha dinheiro suficiente para bancar produções desse tamanho, né? Entendi. Agora, então, uma produtora que produz um programa dessa qualidade em parceria com a emissora de televisão, tanto que vejam que depois de Ultraman, a Tsuburaya ela foi diminuindo essa participação delas com outras produtoras de cinema e investiu cada vez mais na televisão, porque ela viu ali um mercado novo a ser explorado. E que a Toei levou 2 anos para a Toei perceber que isso também era bom, e a Toei também montou uma parte de televisão para começar a produzir. E essa parte que vocês estavam falando também do visual do Ultraman, antes do Ultraman chegar no visual final, vamos dizer assim, né, do Toru Narita, que é o cara que criou o design do Ultraman, ele passa por nomes e por visuais monstruosos, né? Porque ele poderia ter chamado Uu, Benlar, acho que é Million Man, Baltan, Hyakuman e Headman, inclusive muitos nomes até usados depois pra kaijus, né? Uhum. Sim. Pra kaijus e pra heróis alguns, né? Uns visuais estranhos, né? Pra ele, que ele teve, né, nesse processo de criação, né? É bem bizarro. Tem uns visuais que a gente vê, assim, que até assusta, né? A gente não sabe como que seria, né? Porque o desenho é uma coisa. O próprio Type A, o primeiro Ultraman, né? Saiu todo torto. Então, assim, a gente não imagina como seria, quando a gente vê foto dos visuais ali, os preliminares do Ultraman, como seria, por exemplo, aquele primeiro visual, né, que é o próprio do Bemlar, que é tipo, depois até aparece um monstro parecido na série, que é o Hydra, né, mas ia ser um negócio, assim, absurdo, bem monstruoso, saca, que eu não sei se ia bater bem com a ideia de querer agradar a criançada, sabe. Até chegar no que o Toru Narita chamou, né, a pintura, né, a obra chamou de, se não me engano, na tradução ficou a beleza da encarnação da verdade e da justiça, né, até chegar nessa imagem, né. Cara, vou falar pra você que ainda bem que descartaram, porque tem uns aqui, inclusive o que chamam de Redman 1, que até o Di mandou aqui no chat do amor aqui, que quem tá ouvindo vai ter que imaginar ou pesquisar, mas, pelo amor de Deus, né? E o visual do Ultraman, né? A beleza da encarnação da verdade e da justiça, né? Eu li também que o Narita teria se baseado, a boca do Ultraman, né? Teria se baseado numa estátua do Buda Maitreya, que é considerado o futuro Buda deste mundo, em todas as escolas do budismo. Foi isso que eu li, não entendi nada. Eu sei que o Toru Narita vai ganhar um TokuCast, o Buda não, mas a boquinha do Ultraman seria com essa referência, né? Recentemente eu acabei lendo sobre, mais uma vez, eu sempre menciono sobre a questão que a Tsuburaya teve com a Shaio depois, mas o Sanpot Sands, né, que era o head da Shaio, ele, nos documentos ali que ele lutava, né, pra tentar pegar ali um pouco do direito do Ultraman, ele dizia ser o co-criador do Ultraman, por ter indicado pro Toru Narita uma imagem lá, né, um deus lá da Tailândia, que tinha essa crista, né, na cabeça, esse formato, eu não vou saber agora o nome, né, mas ele alegava que ele tinha dado essa ideia pro Toru Narita, né, e isso faria dele co-criador do Ultraman. E a gente sabe que o Sanpot Sands o Sanpot Sands trabalhava, né, com o Eiji Tsuburaya na torre e tal, então ele estava presente na época, né. Se isso aconteceu, só Deus. Se aconteceu, não vamos saber nunca, né. Vocês estão ouvindo a gente, Toru Narita é a mesma pessoa, tá? Os kanjis na tradução, eles podem mudar de acordo com a tradução, mas o Tou e o Toru Narita são a mesma entidade. Eu falei que ele vai ganhar o TokuCast, gente, porque, ele criou veículo, criou kaiju, fez muita coisa. Ele vai ter o momento dele.
E as opções de cores para o Ultraman, do cinza e do vermelho, foi por causa do veículo da época, porque a televisão, em sua maioria, era preto e branco, qualquer cor virava cinza, né? Então o Ultraman é cinza, e o vermelho pelo contraste, porque numa TV em preto e branco você consegue enxergar bem o contraste do cinza com o vermelho. Inclusive, Gil, aproveitar porque existe uma coisa muito espalhada pela internet e que não é verdade, que o Ultraman só perdeu pro Magma Taishi como a segunda produção em cores da TV japonesa. Não é verdade porque o primeiro programa em cores foi em 59, o primeiro teste. Em 60, a NHK já tinha propagandas e produções a cores, e a Olimpíada de Tóquio de 1964 foi transmitida em cores. A verdade dessa história é que o Ultraman quase foi a primeira produção de Tokusatsu a cores. O Magma Taishi estreou pouco antes e foi a primeira produção de Tokusatsu a cores. E o Ultraman daí foi a segunda. Inclusive, eu vi uma comparação, porque mesmo que a TV a cores já existisse, mas 90% das crianças japonesas assistiram em preto e branco, porque na época que o Ultraman foi ao ar, uma TV a cores custava o equivalente à média salarial de um mês do trabalhador japonês. Quer dizer, uma TV a preto e branco, desculpe. Uma TV preto e branco custava o equivalente a um mês de salário, e uma TV a cores, 3 meses de salário. Então, realmente, a TV a cores era para pouco. Então, a maior parte dos japoneses viram ainda em preto e branco. E a roupa original era realmente preto e branco ou também isso é só papo preto e branco, né? Tons de cinza, né? Ou isso também é papo de internet? Já foi feita vermelha já, né? Já foi feita em cinza e vermelho, para dar o contraste. E assim, o timer foi colocado porque eles tiveram que colocar alguma coisa pra não deixar o herói invencível, né? Isso porque na obra do Dr. Narita não tinha, né? O timer, né? O color timer. Né? Ele tá sem, né? Aliás, isso foi genial também, né? Porque ficou mais bonito, né? A roupa e... Dá um suspense também, né? A kryptonita do Ultraman, né? Maior. Pra dar um suspense maior. Pra não ficar aquela coisa muito... E foi uma solução muito inteligente para uma questão da produção, né? Porque era demorado e caro fazer as cenas com o monstro gigante dentro do estúdio, e no começo, principalmente porque a máscara do Ultraman derretia na luz do estúdio, então eles tinham que fazer cenas curtas, não se podia ter muito tempo. Então, o Color Timer também acrescentou esse detalhe na história. A luta é curta, a maior parte do episódio não tem Ultraman lutando, porque ele pode lutar só pouco tempo. Então, você explica isso para a criança e resolve o problema da produção. Esse negócio da máscara é interessante, eu ia deixar pra falar depois, vou falar agora. Eu já vi alguns vídeos de criadores de conteúdo, inclusive nacionais, desmentindo isso. Não, derretia mesmo, o material era mais fino, o material era ruim. Era pro Ultraman praticamente abrir a boca, talvez, ali havia essa possibilidade, né? Então o material era um material mais fino, era um material diferente, ele não aguentava as cenas de ação. Não era só o calor, também era cena de ação, então realmente não tinha o que fazer, derretia e estragava, né, cara? Por isso tem que trocar depois. Troca a roupa, troca também a máscara, troca uma terceira vez, né? Porque a segunda acho que foi roubada, né? Se não me engano. São três versões. Se for roubado, chegar na sei, final, né? Essa parte eu não sabia, mas ele vai até o esse papo. Houve esse papo que foi roubado. Eu não sei dizer pra vocês também o quanto isso do Ultraman talvez falar na série isso iria acontecer, né? Mas acabou que os gritos, pelo menos, eles mantiveram. Só que também havia uma possibilidade do Ultraman não falar nada. Inclusive o Hideaki Anno usa isso depois no Shin Ultraman, né? Então tem houve essa discussão na época. E aí, vai falar, não vai falar? Vai ficar só em silêncio? E acabaram optando pelos gritinhos, né? E o Switch Actor, o Bin Furuya, que veste ali a roupa do Ultraman, ele inclusive comenta que no começo da série a gente vê o Ultraman sempre arcado lutando, ele tá sempre com a coluna encolhida, que era por causa da roupa de mergulho, que era uma roupa inteira, dos pés à cabeça, e ela comprimia o Switch Actor um pouco. A partir da segunda versão, não era mais uma roupa completa, porque o Ultraman passou a usar um sapato meio bota ali encaixado. Então ele pôde passar a ter uma postura mais arcada. A terceira versão daí tinha um pouco de enchimento,
você percebe que o Ultraman ele começa a ter um pouco mais de peito e músculo no braço, que eram enchimentos mesmo. Tava indo na academia aqui no Brasil. E eu acho que ele ficava encolhido também porque o Bin Furuya é bem alto também. Ele é alto. E o Bin Furuya, até ele aqui no Brasil, né? Que o Bin Furuya, quem não sabe, já esteve no Brasil. Já falamos aqui no Teucast e tal, numa CCXP. Quando ele faz a posiçãozinha, ele faz a carcundinha assim, né? Igualzinho ele fazia. Então, né? o Bin Furuya, eu li isso bem recentemente, mas o Bin Furuya, se você segue ele no Instagram, e é bem difícil a gente não seguir ele no Instagram, porque ele segue todo mundo, assim, que tem relação com o Tokusatsu, acho que ele vai seguindo quem curte as páginas e tal, ele vai seguindo. Então, assim, quando a gente segue o Bin Furuya no Instagram, no Facebook, que seja, ele posta muito sobre o James Dean, né, o ator James Dean. Eu vi também uns posts dele falando sobre isso. Sim, ele ama o James Dean. Ele ama o James Dean. E recentemente eu li que essa posição dele que é curvada, e o Ultraman sempre vai estar curvado, né? Até hoje, quando ele aparece, a pose de luta dele é curvada. É inspirado numa cena de luta do James Dean, né? Eu, aliás, até fiquei de pesquisar pra ver qual. Até tem o nome do filme na postagem, mas que essa curvatura que ele faz tá inspirada no James Dean, né? Eu acho que é as duas coisas, porque você é Switch Actor. O Switch Actor, ele tem duas situações, né? Uma, ele não é o stuntman, porque o Bin Furuya não era o cara da ação que dava cambalhota e pulava, né? Tá lá dentro, ele era o Switch Actor. Então, ele tinha que adotar uma postura dentro do que era possível naquele uniforme e interpretar, né? Ninguém garante que o cara só ficava encurvado só porque era roupa, mas também ele teve que pensar o quê? O que eu posso fazer aqui com essas dificuldades, sabe, cara? E ele pensar no James Dean pra vencer essa dificuldade da roupa, esse é o meu entendimento, né? Eu acho tão fantástico, agrega tanto assim, valor, sabe, na história da curvatura, né? E o Bin Furuya se lascou, quase se afogou por causa dessa roupa, né, cara? Mas em compensação também ajudou a criar golpes, ajudou a criar, né, a postura, como a gente falou agora aqui. Foi muito importante pra Ultraman, né? É como a história do Space Ray, né? O raio Space Kosei, o raio do Ultraman, que ele não era feito originalmente com a mão apoiando, só que o pessoal dos efeitos especiais reclamou que o raio não tinha como acompanhar a mão se a mão se mexesse. Ele tinha que sair de um ponto que ficasse parado. Então o próprio Bin Furuya pensou em apoiar uma mão na outra para que ele conseguisse não mexer a mão, para que a equipe dos efeitos especiais conseguisse colocar o raio. Se eu fosse o Switch Actor, o Ultraman ia dar o golpe sentado, porque de pé eu fico trêmulo. Então, é difícil. Eu tô tentando fazer aqui sem tremer o braço, tá ligado? Né? Fica paradinho, todo mundo né? Tá fazendo isso agora. Eu queria pegar um gancho aí do Nares que ele foi das Olimpíadas de 64, porque o nome Ultraman, ele é bem interessante, né? Porque o nome Ultraman, né, é dado ao Eiji Tsuburaya como escolha, né? O roteirista, o Shinichi Sexawa, que é um dos roteiristas principais aqui da série, inclusive ele trabalhou com o Ishiro Honda e o Tsuburaya em um monte de produção. Inclusive nós já falamos dele aqui, porque já falamos dele em Mothra, em Ghidorah, em Ghidorah, né? Ou Ghidorah, tanto faz, você escolhe aí. Nelson Sato Nelson. Atragon. A gente falou de em muitas produções, porque ele trabalhou bastante com o Honda e com o Tsuburaya. Ele fala que ele teria sugerido esse nome de Ultraman pro Tsuburaya em uma reunião. Todo mundo quer pegar quer beliscar, né? Um pouquinho aqui, né? Todo mundo quer ser co-criador. Aí eu falei, cara, não, mas deixa eu entender o porquê Ultra, né? Porque pode Superman, Super Ultra, o porquê, né? Aí eu fui até achei uma citação no livro dos Curiosos, do Marcelo Duarte, depois eu achei também um link das Olimpíadas, contando das Olimpíadas de 64, que fala assim que a palavra Ultra, ela ficou na moda nos anos 60 por causa de um movimento de barra paralela de um ginasta japonês chamado Yukio Endo, porque em 64 a ginástica funcionava assim, ela tinha uma escala de nível A, B e C, e o nível C era o mais difícil, né? O que tinha mais era mais complexo, né? E na opinião dos ginastas ali, os japoneses estavam em Ultra C, né? Estavam num C acima, né? De tão bem que eles estavam naquelas Olimpíadas. Eu entendi dessa forma, posso estar errado também, né? E Ultra é uma palavra estrangeira, né? Então acabou pegando. E acabou também uma informação legal nesse sentido, é que aí, se eu peguei no livro dos Curiosos, eu fui pesquisar, de novo, né, a história do Ultra, do ginasta aqui, eu fui buscar por causa do livro, porque o livro fala
que um locutor ficava gritando Ultra toda vez que o Endo conseguia uma pontuação alta. Provavelmente ele gritava isso por essa informação da galera falar que eles estavam em Ultra C, né, em relação ao nível C de dificuldade da ginástica. E o palavra meio que ficou na época, isso influenciou lá o Ultra Kill, e aí, por causa do Ultra Kill, eles estavam criando esse novo programa, e aí, como eles decidiram fazer uma espécie de Superman, de novo, não um Superman japonês, não é isso, né, mas em relação a ter um herói no episódio, e aí Ultra, aí Man, e aí já facilitou tudo, né. Essa parte aqui do ginasta, ela é mais pro Ultra Kill, se vocês forem avaliar pra palavra Ultra tá em voga ali na época, né? Mas eu achei legal trazer pro Ultraman também, né? Porque senão fica assim, ele pensou no Superman e deu Ultraman. Não, é por causa do Ultra Kill e por causa dessa, vamos dizer assim, popularização da palavra Ultra na época. Curioso que isso faz lembrar o primeiro episódio do Mebius, né? Tipo, o Ken, né, o Ultra Father fala, vá pra Terra Ultraman Mebius. Mas por que Ultraman? É como o povo de lá chama a gente, né? É tipo, parece que tem uma aura de mistério, assim, sabe? Essa parte é foda, né? Porque eu me divirto muito com isso agora por causa do Shin Ultraman, né? Porque o Ultraman não tem nome. Quem dá o nome pro Ultraman é o Hayata, né? Na versão original. Inclusive, na primeira dublagem, quem dá o nome do Hayata é o Id. Na primeira dublagem, que vem da versão americana. Mas quem dá o nome pro Ultraman é o Hayata. O Ultraman não fala pro Hayata, e aí, parceiro? Eu sou José. Ultraman. Né? No Shin Ultraman, eles tiveram a liberdade de dar um nome ao Ultraman, que é Lípia, né? E muita gente torceu o nariz, mas Lípia, né? E aí, assim, aí o Ultra Father mete esse pro Mebius. Ô Mebius, vai lá pra Terra, lá eles chamam de Ultraman. Tá, e como é que chama aquele cara ali? O Ultraman não tem nome. Vocês perceberam? Ele não tem nome, cara. Até avançando até um pouco na história do cast, né? Fica até engraçado que no último episódio, quando ele vai ser resgatado, o outro Ultraman, né? Que a gente depois começa a ter uma noção de que o primeiro Ultraman não é o único da espécie dele. Ele fala, eu sou o comandante Zoff. Ele não fala, eu sou o Ultraman Zoff. O Zoff se apresenta como Zoff, mas é isso aí. O Ultraman não conta pra ninguém o nome dele, cara. Esse é um dos maiores mistérios da humanidade. Qual que é o nome do Ultraman? Exato. Existe muito mistério, assim, na identidade do Ultraman. Existe muito mistério, né? Se você for ver. E não só isso, por exemplo, mas depois também. Isso já é mais pós-série, né? Mas, por exemplo, a relação do Hayata com o Ultraman é muito interessante, porque durante a série tem alguns momentos que parece que é o Ultraman falando, outros você percebe que é o Hayata mesmo, né? Então, mas nunca fica muito claro o que tá acontecendo. E em questão do nome, realmente, tipo, existe muito essa dúvida, até porque logo depois veio o Ultra Seven, que o nome, na verdade, é baseado, né, no Esquadrão Ultra, que tem 6 membros, e ele seria o 7º. Mas aí depois você volta lá na Terra dos Ultra e todo mundo chama ele de Seven. Então, qual é o nome dessa galera? Aqui a gente vai acabar acelerando o cast, mas esse ponto que você falou é interessante, porque lá no final da série, quando eles se separam, o Hayata não lembra de nada, desde o primeiro episódio. Então quem tava no controle era o Ultraman, entendeu? Era o sem nome aqui. Hayata, aonde você foi? O Ultraman está indo embora! Capitão, é a bola vermelha, depois do acidente em Ryugamori. Depois do acidente, o que foi que eu fiz? O que foi mesmo que eu fiz depois do acidente? Vamos falar da produção aqui. O elenco vai ficar pra depois, porque entre a produção e a história e o elenco, eu vou pegar um trecho pra falar da parte do Brasil, tá? Então, cara, sim, gente, importante citar, são muitos nomes envolvidos, né? Durante a produção do Ultraman, eles se dividiram em vários grupos de filmagem, né? Então teve grupo que teve o Toshihiro Iijima, teve grupo que foi o Samaji Nonogasi, grupo que foi o Kazuo Mitsuta e um grupo que foi o Hajime Tsuburaya, o filho mais velho do Tsuburaya, que também dirigiu vários episódios, inclusive 2 últimos também. Na parte de efeitos especiais, teve o Koichi Takano. O Koichi Takano, ele era um dos discípulos aqui principais do Tsuburaya, né? O Toru Matoba, já falamos dele em algum Tokocast, se não me engano. O próprio Hajime Tsuburaya e o Sadamasa Arikawa. Aqui o Tsuburaya, é engraçado isso, porque isso não acontece tanto no Seven, e muito menos no Regresso de Ultraman, porque já tinha morrido. Mas o Tsuburaya, pensei o seguinte, ele era chefe, né, cara, de um setor, de uma equipe, né? Ele era o diretor, dirigia uma equipe, né? Então, e ele continuava fazendo seus trabalhos para Toho também. Então, outras pessoas estavam fazendo essa parte de trabalhar com a parte de efeitos especiais. Só que nessa série, o Tsuburaya, né, e o Ultra Kill também, ele tinha o total controle criativo.
ele supervisionava tudo. Inclusive ele chegou a mandar refazer cena que ele não gostou dessa equipe de direção aqui de efeitos especiais, né? E roteiristas teve um monte. Não vou citar todos os roteiristas, vou abrir pra vocês comentarem sobre os diretores roteiristas, mas o principal que eu citei, que é o Shinichi Sekisawa, mas o Tetsuo Kinjo também que eu citei. Tem outros nomes também, talvez a gente acabe citando um outro. Shozo Ehara passou, né? Tem 2 episódios do Shozo Ehara. Shozo Ehara passou rapidamente também. Shozo Ehara, inclusive, tem um tokucast só dele. De diretores e roteiristas, querem falar alguma coisa ou vamos seguir? Eu preciso falar do Akio Tsuji, cara. Manda bala. O Akio Tsuji, ele é, assim, é o que, acho que, sinceramente, uma das minhas coisas favoritas, assim, de Ultraman, né, porque são alguns episódios favoritos de Ultraman são do Akio Tsuji. Ele é aquele diretor que tem aquela visão bem única, né, que todos aqueles shots diferentes, um negócio bem mais psicodélico e tal. Acredito que a gente vai mencionar mais pra frente, mas existe um filme, né, os homens que criaram o Ultraman, os homens que fizeram o Ultraman. Em breve no TokuCast também. Em breve no TokuCast, exatamente. E ele, assim, é um filme que conta um pouco, né, dos bastidores do Ultraman, não citando nomes do pessoal em si, mas se você conhece um pouco, você entende que o personagem principal daquele filme é o Akio Tsuji, né, que é esse diretor mais ali, mais diferenciado, né, que o primeiro episódio que ele faz ali é o do Gavadon, né, depois ele segue fazendo do Gubila, depois o famoso, né, do Jamila e tal, o episódio do Jamila principalmente, que tem muito o tipo de visão que ele coloca, que é sempre ali focando no rosto do personagem, às vezes só a sombra do personagem, né, sempre com uma luz muito forte também ali em cena, é bem da hora, é bem doido, assim, quando você vê os episódios do Akio Tsuji. E ele foi depois, assim, ele começou em Ultraman, fez alguma coisa ali, na Era Show ainda, mas depois ele só foi voltar em Dyna e Tiga, né? Então, tipo, é um diretor que criou muito ali os pedestais da saga, né? Da franquia em si, porque Ultraman até hoje tem uns episódios que fogem um pouco ali do convencional, né? Um negócio um pouco mais... pra você pensar, né? Tal, pra você ter você acabar ali mais refletindo, e tudo isso começou por causa desses episódios, né? Que são mais assim... mas pra você refletir mesmo, como o do Jamila, por exemplo, né? Que é um episódio ali mais... Você vê e você acaba mais triste mesmo porque o monstro morreu do que ele pelo Ultraman ter vencido, né? E sem falar que ele também criou essa relação mais íntima do Ultraman com as crianças no episódio do Gavadon, né? Não tenho o que falar. O episódio que o Ultraman literalmente poupa o monstro, vamos dizer assim, porque as crianças pediram pra ele, né? Ele que lutou pra fazer essa conexão entre o Ultraman e as crianças, e é meu diretor favorito de Ultraman. Mas é importante, é legal contar isso também, né? Porque a gente às vezes passa pelos nomes rápido, às vezes não cita. E olha quanto nome importante tem, né? E quanto nome marca também, depois que a gente pesquisa e conhece mais, né? Um nome, por exemplo, que eu gosto de citar também, que eu deixei pra citar, acabei deixando por último, né? Que não foi só o Toru Narita que trabalhou aqui, tem o Ryosako Takayama, que ele é um modelista, né? Ele criou ali, não foi só o Toru Narita, né? Criou vários kaijus ali, né? Ajudou a dar vida a muito kaiju. Ele trabalhou no Ultra Kill, trabalhou no Ultra Seven, também trabalhou no Regresso, né? Trabalhou com várias produções com a Tsuburaya, inclusive foi o Toru Narita que apresentou ele, levou ele pra Tsuburaya em 65, e o Yosako Takayama, cara, é um trabalho fantástico, porque muito do que ele construiu ali, junto com o Toru Narita, é usado até hoje, né, em Ultraman. Aí a gente já entra naquele tópico, né, da essência da série, como ela é mantida até hoje, né, que o pessoal sempre compara com Kamen Rider, principalmente, que não tem nem comparação, né, muita coisa de Ultraman usada até hoje vem desde 66, é uma coisa absurda como eles mantêm essa a fórmula é a mesma, né, a fórmula é a mesma, mudam os adereços aí, né. E uma das coisas, assim, acho que uma das coisas que define a franquia, né, tanto Ultraman quanto Ultra Seven, que definiram o restante da franquia como é hoje, são os monstros, né? Porque diferente da Toei, das séries da Toei que a gente está acostumado a ver, Ultraman eles sempre repetem os monstros. Por exemplo, tem um Red King no Ultraman, vai ter um Red King no Ace. Como se tivesse tipo assim, uma espécie, né? Mas é uma maneira de economizar também, né? Eles foram inteligentes nesse ponto, né? No final acabou virando até um produto rentável, né? Porque a Tsuburaya, ele tem até o bar dos monstros, só dos monstros também. Tem coisas dos monstros, né? Brinquedos e várias coisas, né? Que vendem só dos monstros também. Então virou, tipo, até um universo à parte, né? Na Tsuburaya. Que nem aqui na primeira série, o primeiro monstro efetivamente é voltar dentro da série, né? Não reaproveitado do Ultra Kill, que é o Baltan. A intenção não era do Baltan retornar, é economia de dinheiro, porque
a Tsuburaya percebeu que o nível de produção que eles imprimiram desde o primeiro episódio era muito custoso para uma série semanal, então eles começaram a economizar cada vez mais depois do 15º episódio, porque eles viram que senão eles não iam conseguir manter a série no ar por quase um ano. E, gente, o genial é que, assim, o cara que tava fazendo Monstro na Torre tava aqui também. Então, quer dizer, Monstro dava dinheiro, tava 10 anos já ali, quase um pouco mais de 10 anos com Godzilla, com Mothra, com Rodan. Um pouquinho antes, saiu um filme, se não me engano foi 65, o Ghidorah, o Monstro Tricéfalo, inclusive vai sair do cast 64, eu acho. 64, né? Que... 64, que são os 10 anos do Godzilla. O filme não chama Ghidorah, o Monstro Tricéfalo no Japão. Chama o encontro dos 3 grandes monstros da Torre, que é Mothra, Rodan e Godzilla. Então, essa ideia de aproveitar e valorizar esses monstros também, meio que já tava, odiando ali essas mentes criativas da Tsuburaya, porque elas também estavam na Torre, né? E esse negócio de aproveitar que o Nares falou é engraçado porque tem uma história legal, porque até o Godzilla foi aproveitado aqui no Ultraman, né? Porque o Giras, ele é o Godzilla 54, né? Ah, verdade. O Tsuburaya bateu na porta, me empresta alguma coisa que tá parada aí. Eles tinham acabado de fazer um Godzilla novo, né? Uma roupa. Pega esse Godzilla aí, irmão. Vai lá. E se você for ver, até não só monstros, né, cara? Mas os próprios. Eu não sei onde eu cheguei a ler uma vez, que os atores eram de um catálogo da Toho, né? Então, assim, muito ator de Ultraman, inclusive ali o. Muito, vamos citar, tem muito, muita gente. Porque é muito cara que trabalhava muito com o Shiro Honda e com o Tsuburaya, né? O que eu citei agora, esse filme do Ghidorah, por exemplo, ele tem o Supreme Kurobe lá, fazendo um assassino aleatório lá. Ele é um bandido, né? Bandido, ele Esse filme também tem o Akihiko Hirata, que é o Dr. Iwamoto, que tá aqui, e a gente cita ele no TokuCast há muito tempo. Porque ele tá em quase todos os filmes do Ishiro Honda. Não só Godzilla, ele tem quase todos os filmes do Ishiro Honda que a gente já falou aqui. É que no Godzilla ele é praticamente principal, né? Que é o Serizawa ali do Topao. E nesse filme que eu citei agora, do Ghidorah, ele tá também. Então, quer dizer... Bom, é assim, a série, gente, ela superou, mas muito a audiência do Ultra Kill. Ela não foi tão rentável na época, né? Tiveram que reduzir custo e tal. Não deu nem pra expandir mais 39 episódios na época, mas ela superou muito a audiência do Ultra Kill, cara. Isso é muito interessante, né? E ela não foi sucesso só por lá, ela foi sucesso em outros países, ela foi comercializada rápido, tanto que no Brasil chegou 2 anos depois, praticamente. Vamos chegar no Brasil daqui a pouco, né? E o último item legal de citar antes da gente ir pro Brasil é que às 19 horas do dia 10 de julho, ou seja, a gente tá falando aqui de 7 dias antes do lançamento, né? Porque entre o fim de Ultra Kill e o começo de Ultraman teve aí um hiato, né? Foi ao ar um especial de TV chamado Ultraman Tanjō, né, que é o nascimento de Ultraman, que foi feito diretamente no teatro Suginami Kokaido. Se eu não falei certo, Beth me salva, pelo amor de Deus, em Tóquio. Tá certo. Togo! Ele recebeu todo o elenco que formaria lá a patrulha científica, além de apresentar alguns monstros gigantes, apresentar o próprio Ultraman, né, o Eiji Tsuburaya tava junto também. Eles tiveram que fazer isso daí porque não dava tempo de estrear o Ultraman antes, né? Bacana, esse especial é bem bacana de assistir esse showzinho. O Tsuburaya, ele tá na plateia, assim, aí no meio do show chamam ele, é bem bacana. E isso ocorreu porque teve um episódio do Ultra Q que não foi ao ar na época, porque a história foi considerada que não cabia, não gostaram. Então o Ultra Q, ele terminou uma semana antes. Então isso puxou a estreia do Ultraman para esse dia que o Gil comentou. Só que o Eiji falou, eu não tenho como colocar o primeiro episódio no ar nesse dia. Daí eles bolaram às pressas a ideia dessa transmissão ao vivo. Ele vem do espaço sideral direto para a tela da manchete. Fique ligado nas Ultra Aventuras de Ultraman. Toda sexta, 7h15 da noite. E aí, gente, como eu falei, o Brasil 2 anos seguindo, na sequência, né, cara? Não demorou muito pra chegar aqui, né? E aí, até segundo o nosso amigão Matheus Mosman, inclusive um abraço aí pra ele, ele apurou que a primeira transmissão no Brasil foi feita na TV Rádio Club, que pertencia à TV Tupi, lá no Recife, em Pernambuco, em 8 de março, marquem a data, de 68, né?
Lá teria sido feita a primeira exibição, e aí em 1º de abril de 68, na TV Bandeirantes, né? E na mesma TV Bandeirantes, no programa Tic Tac, em 22 de maio. Esse programa Tic Tac era apresentado pela Claudete Troiano, que fazia esses programas de... Era a Ana Maria Braga aí nos anos 80 e 90 aí, quem vai lembrar dela. Fazia aquele Mulheres, e que nessa né? época era a Angélica e a Xuxa dessa era época. Era a Angélica nos anos 60, né? Rolou lá, e depois acabou ficando mesmo popularizado mais no Clube do Capitão Asa, na TV Tupi, nos anos 70. Pô, foi uma das principais atrações aqui, né? A série dublada pelo estúdio Cinecastro, que também tinha dublado Ultra Kill, Ultra Seven e o Regresso de Ultraman também, né? E o Ultraman chegou no Brasil graças à distribuição da United Arts, então ela chegou a dublagem brasileira. A primeira dublagem brasileira do Cinecastro, ela era com base na dublagem e adaptação americana, por isso que algumas coisas mudam. Por isso que a galera se acostumou. Minha mãe falava Ayata. Por que ela falava Ayata? Porque falava Ayata na versão americana e na dublagem brasileira também, né? Inclusive tem uma frase famosa que eu escutei muito quando era criança, minha mãe falando, né? Que é: sempre que estiver em perigo, use a cápsula beta e você, Ayata, se transformará no Ultraman, né? Uma parada assim. E isso só tem na versão americana, né? E na primeira dublagem brasileira, né? Tanto que na segunda dublagem já não tem isso, né? Para variar, os americanos, eles, na dublagem americana do Ultraman, eles substituíram diálogos, inventaram termos, colocaram coisa que não tinha ou tiraram coisa que estava lá. E como a série chegou no Brasil não via Japão, como o Gil falou, ela veio por uma distribuidora dos Estados Unidos, foi a dublagem em inglês que foi utilizada para fazer a versão brasileira. Isso gerou, nos anos 90, uma polêmica que não existia, porque quando a série foi redublada, daí já na BKS, foi seguido o original japonês. Então, além dessa frase que o Gil citou, tem a grande polêmica do último capítulo, porque no último capítulo, na dublagem americana, e que foi feito na dublagem brasileira lá dos anos 60, o Hayata diz que vamos nos encontrar mais uma vez no futuro para o Ultraman. Essa frase não existe no original. Então, quando o pessoal que assistiu o Ultraman nessa versão original, até os anos 80, reassistiu com a nova dublagem, eles viram que o Hayata não fala isso. O Hayata não lembra de ter sido o Ultraman. Exatamente, atrapalhou tudo. Então, criou uma polêmica que não existia, porque isso foi inventado na dublagem americana. E a dublagem do Cinecastro, né? Assim como dublagem de outras séries também que passaram no Brasil, de Tokusatsu, como Vingadores do Espaço, Robô Gigante e tal, teria sido perdida aí. Algumas fontes afirmam que foi por conta de um incêndio que ocorreu nos estúdios Record em 92. Mas assim, nunca foi confirmado que realmente se perdeu. Também tem história também de... Com vassoura Piaçaba. Tem um monte de história que também tem a ver com a Tupi. Isso, então, essa história da vassoura Piaçaba mesmo. Então a dublagem se perdeu. E aí assim, além da Record, passou e da Bandeirantes, né, e Tupi, que a gente citou, foi exibido na TVS, como a gente falou no comecinho, né, Gago? Que depois virou SBT, que também exibiu. E, inclusive é muito lembrado por fãs, porque passou na TV Pou, que era um programa que tinha vários apresentadores, tinha inclusive até a Mara, né? Acho que o Paulo Barbosa também apresentou. Sim. Luiz Ricardo. Grande Luiz Ricardo, o Bozo, Serginho. E ela passou na Manchete, vou falar daqui a pouquinho como, na CNT, e até um tempo atrás ainda era exibido na Rede Brasil, seja lá oficial ou não. Vamos citar que estava sendo exibido, né? Acho que tão oficial quanto aqueles DVDs que saíram. É bem isso aí. Ocorreu uma redublagem no estúdio da BKS, quando o Sato Company, no grande Nelson Sato Nelson, adquiriu os direitos de 95 para lançar em home video, né? Esse home video, inclusive, que foi lançado pela Intermovie, se não me engano, e depois foi exibido, né, na TV Manchete em 96 a partir de março. Incompleto, assim, ó. Essa parte é complicada, que assim, ó, teria sido uma exibição incompleta. Eu não lembro de ter visto completo, tá? Mas existe uma lenda urbana de que o Sato teria vendido ou passado cópias particulares para alguns colecionadores. E é por isso que hoje você encontra, né? Vocês encontram. Eu não apurei, não validei. Eu estou apenas repetindo o que eu já li, que eu já ouvi, né? Encontra a série completa, tá? E a BKS, ó que legal, ela seguiu o original. O Sato pediu pra fazer como foi feito na primeira dublagem, mas o Sato pediu ajuda na época, já tinha a revista Herói, já estava falando algumas coisas, ele pediu
entrou em contato com o Marcelo Del Greco e com o Alexandre Nagado. E eles na mão mesmo lá, com vários nomes de nave, nome de personagem, levado na BKS. E tem até uma história legal que o Marcelo conta. Ele contou numa live, inclusive, lá nos nossos amigos da Resistência Tokusatsu, que ele e o Nagado fizeram até vozerio no episódio 12, quando eles foram visitar a BKS pra levar os itens, né? As informações. Isso eu achei muito divertido, né? De saber. Total. Queria eu, cara, dar uns berros quando o Kaiju aparece, deve ter sido muito divertido. Tem outra confusão também da dublagem, da primeira dublagem em relação ao Hoshino e a Akiko, né? Porque no Japão você utiliza nomes familiares como irmão mais velho, para se referir a uma pessoa que não é teu parente, é só por uma questão cultural. Então o Hoshino chamava a Akiko de irmã mais velha, apesar dela não ser irmã, porque é assim que se faz no Japão. E a primeira dublagem, acompanhando a dublagem americana, ela foi chamada de irmã mesmo, mas eles não têm nenhum parentesco. Isso foi corrigido nessa redublagem da BKS em 96. E o Hoshino era mais fogo, confusão, né? Porque tem um episódio, assim, eu acho que isso causaria até mais confusão, porque no episódio, aliás, que eu já mencionei aqui, do Mefiras, né, Palavras Proibidas, a gente tem o irmão, eu acredito que esse seja irmão mesmo, agora eu tô até na dúvida aqui, o Satoru, Tem né, sim, que que é irmão dela mesmo. Ele é o irmão de sangue mesmo, né, da Keep Food. Não, e tem um episódio aliás, que o Hoshino chama ela de irmã e ela fala, não sou sua irmã não, cara. Na dublagem, a segunda dublagem do corrige isso aí, num episódio. Eu não sabia não. Não lembro qual aquele episódio que a Kiko vai trabalhar vai sozinha numa missão e ele tá na nave escondido. Acho que é esse. O Hoshino, inclusive, que eu não tô falando que ele é o primeiro, né? Mas na minha mente ele inaugura esse negócio de ter sempre um super gênio envolvido onde não deve, né? Que a gente vai ver depois em Nova Geração, Sequest, né, Nares? Sempre tem um moleque gênio enfiado na turma. O garoto prodígio. O Robinzinho. É isso aí. Não, só mencionar realmente assim que essa dublagem quando eu não mencionei aqui, mas quando esse DVD que chegou até mim, né, o primeiro contato que tive com a série e com Ultraman já era dessa segunda dublagem que é muito boa, sabe? Eu amo essa dublagem do coração. Aliás, quando eu fui assistir a série completa da primeira vez, eu fiz questão de assistir com essa dublagem, né? Porque é uma dublagem muito boa, eu acho os dubladores ali que eles capricham demais. E eu preciso falar do Weed, sabe? Eu acho que o Weed não seria tão querido por mim se não tivesse a voz que ele tem nessa dublagem, saca? Eu acho que encaixou perfeitamente. Vamos contar o nome dos dubladores daqui a pouquinho, só pra ver essa parte do Brasil, que teve VHS quente, VHS frio, né? E o último box que lançou foi aquele da World Classic. Aquele lá era um box legal ou não? Vocês sabem? Mistério. Não é, não sei, não tenho certeza. É um box tão bem feitinho, né? Tão caprichadinho, né? Mas não me parece muito licenciado, não, né? Ai. O Ultraman tem a dublagem e tal, mas tem um extra. Mas a dublagem também, que você acha na internet, cara. Dublagem você acha na internet, isso aí. Aquela coisa bem precária. O do Ultra Seven que saiu, ele não. Pelo menos o que eu tenho aqui, ele não tem dublagem. É só legendado mesmo. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Porque do Ultra Seven, se eu não me engano, tem acho que uns 11 episódios que nunca conseguiram encontrar a dublagem, porque faz parte dessa história que se perdeu por aí, então você vai pegando com pessoas que conseguiram gravar da época, né? E tem por volta de uma dúzia de episódios do Ultra Seven que nunca se encontrou a dublagem mesmo. E vamos pegar essa parte de dublagem, vamos falar de elenco. A gente pega o elenco e já joga dublador junto. O Susumi Kurobi é o Shin Hayato, também citamos ele aqui muitas vezes aqui no TokuCast. Inicialmente, inclusive, ele ia atuar de bigode, ele seria outro personagem, né, cara? E o Weed também seria outro ator e tal, mas... Inclusive, quando eu lembro dele de bigode lá no filme que a gente citou aqui no Ghidorah, faz sentido também essa informação, né? Aí tem a Akiji Kobayashi, o Akiji Kobayashi, perdão, que é o Capitão Muramatsu. Ele vai... Cara, inclusive, ele está... Esse mês no TokuCast, ele vai aparecer mais de uma vez, né? Porque além de ser o Capitão Muramatsu, o Akiji Kobayashi, ele é o Tachibana da franquia Kamen Rider também, né? Tachibana. Aqui um pouco mais jovem, né? Ele foi ele foi o elo das principais franquias de Tokusatsu, né, cara? Eu acho máximo isso. Aliás, tem um vídeo, aliás, é um vídeo bem triste, tá? Do funeral do Akiji Kobayashi, tá o elenco de tudo isso que vocês estão falando aí, tá todo mundo lá, cara. Tem o Takeshi Fujioka, né? Tem o Susumu Kurobi, tá todo mundo lá, cara. E aí temos o Sandayu Dokumamuchi, que é o Daisuke Arashi.
Daqui a pouco eu vou pros dubladores, perdão, eu falo os dubladores junto, tô passando o seguinte aqui, a gente já volta, né? O Masanori Nihei, que é o Mitsuhiro Ide. Esse ator, inclusive, ele é um ator com veia cômica mesmo. Eu já vi outros filmes que ele participa, já falamos no TokuCast dos 2, 3 filmes que ele tá. Ele participou do Jaspion também. Cara. Aquele episódio emblemático do Sion, né? É verdade, do Sion, cara, eu sempre esqueço, é verdade. O produtor de TV. E inclusive, cômico também, né? Bem histérico, né? Bem daquele jeitão, né? Tem a Hiroko Sakurai, que é a Kiko. A Kiko, inclusive, tem uma coisa legal que eu peguei, que é assim, não existe depois, nos filmes futuros tal, eles colocam ela como, né, o par romântico ali do Hayata, né? Só que a Hiroko Sakurai, pelo que eu li, ela teve dificuldade em mostrar que tinha interesse romântico pelo Hayata, e era uma ideia original do roteiro, porque ela tava muito apaixonada pelo namorado dela na época, e ela não conseguia atuar. Porque lá pro Japão, ainda mais naquela época, né? Essa parte de amor era um negócio muito, muito... envolvimento pessoal era muito pessoal mesmo, né, cara? Eles têm dificuldade de demonstrar mesmo. Eu nem sabia que isso era uma ideia, sabe? Descobri agora. Também não. Alívio romântico, alívio cômico. Tem sempre isso nos roteiros, né? Só que ela tinha dificuldade, ela tinha um namorado, já tal, na época, não sei o quê. Não rolou, tanto que na série... Eu tava se sentindo traindo o namorado. Se vocês param pra ver a série, realmente tem 1 ou 2 episódios que eles até tentam, mas não vai, assim, não, sabe, tentar se aproximar do personagem. Né? Química zero. Não há alívio romântico na série, né? Não rolou mesmo. Inclusive a Hiroko Sakurai, ela veio diretamente da série anterior, né, do Ultra Kill, que ela era a repórter Yuriko Edogawa, com grande participação na série, e que interpretou muito bem. Acho que foi isso que foi a chancela dela para ser convidada para continuar no Ultraman. Inclusive o Susumi Kurobe participou do episódio 8 do Ultra Q, né? Fazendo o personagem, o papel de um pesquisador. O Id também, o Masaru Nihei também tá no Ultra Q como um bandido, tá? É muito louco. E a bom da Kiko é que a Kiko, ela tá até hoje, né? Se você ver aí, ela dublou, ela tá na dublagem japonesa de Ultraman Rising. Então, assim, é uma das que... Sempre que tem evento, ela tá dentro. É uma atividade. Hiroko Sakurai é maravilhosa. E é interessante que tanto os atores do Hayata, da Kiko e do Id, em 2005 também fizeram parte do elenco de Ultraman Max, né? Então ali, mesmo não sendo os mesmos personagens da série original, a gente percebe a química que tem entre eles, assim, durante a atuação, né? Até porque, imagina quanta coisa participaram juntos também, né? Sim, principalmente naquele Ultraman Zez que a gente já falou, né? Que tem grande parte do elenco original das 2 primeiras séries, né? O Akihiko Hirata já citou, que é o Dr. Yamamoto, que tá em TokuCast pra caramba aqui, né? Porque ele tá sempre nos filmes do Ishiro Honda e do Ichi Tsuburaya. E o Akihide... Cara, aí travou, aí foi difícil, agora Nihongo falhou, Beth. Akihide Tsuzawa. E era fácil, nem era difícil. Era o Hoshino. O Isamu Hoshino. Boa. Acertou. Ai. Tem uns... Cara, ele trava, cara, difícil. Não, é trava-língua, tem uns nomes trava-língua. E aí, de dublagem, aí eu vou citar os nomes aqui, se vocês quiserem ir comentando, né? Que quem dublou o Hayata no Cinecast era o Milton Rangel. E na BKS, o Afonso Almajones. O Afonso Almajones, a gente já falou aqui dele aqui no TokuCast, certo? Quem vai lembrar? Foi do Soul Brain? Só aí, Soul Brain. Ei. Ele tava, inclusive, uma época quase que em dose tripla, né? Porque ele é a primeira voz do Reiter, não é? Aí ele vira o Soul Braver e ainda fez o Ultraman ainda. Eu lembro dele em Shurato como o Ryoga, né? E uma coisa legal, tá? Ele também dubla o Joji Nakata em alguns animes também. Animes aí. O Joji Nakata, que é o Kaura, né? Já falamos dele aqui no TokuCast, tem um episódio só dele também. Sim. O Muramatsu era o Jefferson Duarte e aqui faz o Gilberto Rocha na BKS. O Akashi, Maurício Barroso e o Descarvalho. O Id, inclusive, na outra versão, acho que era Ito, né? Não era nem Id, né? Na primeira dublagem. Isso, era o Domício. É Ito, né? O Domício Costa, depois o Carlos Silveira, que é esse dublador que você queria falar, Miguel, que você gosta muito aí do cara que fez o Id. Sim. O Carlos Silveira. O Carlos Silveira, ele é um dublador muito legal, porque, pra mim, ele vai ser eternamente o Chaka de Virgem. Entendeu? Então, ele não é... E é legal porque o Id, ele faz uma veia cômica, né? E ninguém vai, em nenhum momento, cara, quando você tá assistindo Ultraman, você vai lembrar que ele é o Chaka de Virgem, que é só o cavaleiro mais próximo de Deus, né? E ele também é o Lester do mundo de Bigman, por exemplo, cara.
Sabe, o dublador bom é assim, Primeira voz né? dele, a primeira voz do Shaka? Ele foi a voz do Chaka, a primeira voz, né? 94 até 2000, até... É porque acho que tem outro dublador, né? Ou não? É porque troca quase todos os dubladores depois de 2021, 22, se não me engano, né? Mas ele foi o Chaka, ele é o... Ele fez uma das dublagens do Gollum também é dele. Ele foi o Lester, lá do Mundo de Bigman. Ele também foi o Richard Lynch no Alligator 2. Ele é o Zef lá do One Piece também, pra quem for aí da galera do One Piece aí, vai lembrar dele mais fácil. Aí depois a Akiko, né? Foi feita por 3, né? Na primeira dublagem teve a Sônia de Moraes e Nelly Amaral, e depois a Eleonora Prado, o Roshino, Luiz Manuel, e depois foi feito pela Angélica Santos. O Yamamoto, o Isaac Bardavi, tava lá fazendo o Dr. Yamamoto na primeira dublagem, hein? Que legal. E depois Walter Santos. E aqui, eu não sei, não tinha narrador provavelmente na primeira dublagem, eu não assisti a primeira dublagem, né? E na segunda dublagem, quem faz a narração, né? No original era o Koji Shizaka, do 1 ao 19, do 20 ao 39 era o Hirako Urano. No Brasil ficou a voz fantástica, inesquecível também, de ele que faleceu em 2020, esse cara aqui era o Jonas Mello, assim, gente. O Jonas Mello, pra mim, que é um dublador foda pra caralho. Ele narrou o Cavaleiro do Zodíaco, foi o Shenlong do Dragon Ball, foi o Saruman do Senhor dos Anéis, sabe? O Bison, quem mais que ele foi? Vocês lembram? O Jonas Mello é um cara foda, velho. E ele fez muita novela também. Nossa, ele fez novela, é verdade. Eu lembro dele em novela também. Nossa, que vozeirão. É aquele cara que... Puta, que voz. Eu falo que de voz, Jonas né? Mello. Que voz incrível. Aí, velho. Que voz incrível, Jonas Mello. E antes de ir pra história, é legal citar também mais duas coisas, que no filme brasileiro, O Bandido da Luz Vermelha, de 68, eles usaram cenas do episódio 29 de Ultraman lá. E eu só fiquei sabendo disso porque o Ricardo Cruz contou lá também numa live da Resistência Tokusatsu. E eu fui pesquisar e você acha realmente esse trecho de Ultraman dentro do Bandido da Luz Vermelha, nesse filme nacional. É que nem o Jasper na Avenida Brasil, né? É verdade, igual o Jasper na Avenida Brasil. Totalmente aleatório, né? Sim. Algum fã de Tokusatsu colocou pra rodar lá na hora, velho. Sim, sim. Até definirem também exatamente o universo Ultra nas séries posteriores, o Ultraman tem uns poderes aqui diferentes, né? Que às vezes são lembrados, às vezes são esquecidos. Mas aí faz parte também, né? Igual a gente brincou lá no cast do Ultramentaro, que o Ultrafather só revive quem ele quer, né? Aqui ainda, apesar de podemos falar assim que o poder básico dele é o Special Kosei, né? Agora, os outros poderes dependem do que o roteirista precisa para derrotar o monstro, né? Daí você inventa um poder novo. Ainda não se tinha muito essa noção de dar um rol de poderes para ele. Mas mesmo em outras depois, a gente vê, por exemplo, a Ultraman Ace, que usa até espada, por exemplo. E é claro que depois foi canonizada a espada do Ace, mas também era normal, você ir dando poder à medida que você precisa para derrotar o monstro. E assim, legal citar também que o Brasil, de certa forma, foi citado lá no Ultraman, antes do Ultraman virar sucesso aqui no Brasil, né? Com aquele episódio do Cacau, né? Uhum. Verdade. Verdade. E assim, gente, desculpa, na minha cabeça, quando eu vejo esse episódio, automaticamente começa a tocar a musiquinha do aquela musiquinha lá da novela do Renascer, velho. Na hora vem começa a abertura do Renascer. Eu não consigo. Eu passo em frente a, sei lá, velho, Cacau Show, Cacau. Eu já começo a tocar a musiquinha na minha cabeça. É na hora, automático. Cacau. Eu nem falei de piada, eu tô falando sério, eu preciso porque eu um psicólogo. Se alguém falar Cacau pra mim, na hora a música começa a tocar na minha cabeça, automático. Trilha sonora Konil Miyauchi, tá? Que faz a abertura e também a abertura do Ultraman no Uta, tem até o Hajime Tsuburaya nas lyrics, tá, pessoal? E o coral ali cantando é o Mizusu Children Core, espero falar certo, que tá presente em muitas, acho que no começo da série toda aí da franquia, tá presente, tá? Inclusive vocês vão ouvir a abertura e parte da trilha aqui no TokuCast. Vamos lá pra história, então, finalmente, de Ultraman, né? Porque a história começa que tem um alienígena vindo da nebulosa M78. Ele vem parar aqui na Terra atrás de perseguindo, né? Porque até então não explica muito bem, mas os Ultraman, ele fala, apesar de falar que é um astronauta, né, da nebulosa M78, os Ultras funcionam mais ou menos como os Lanternas Verdes, né? Eles são meio que uma força policial intergaláctica, né? E ele tá perseguindo aqui o tal do Bemular,
Foi desde, assim, já desde o princípio, já reutilizando o nome ali, né, de um dos primeiros conceitos do Ultraman, que era o Bemular, que a gente até já passou por aqui. E aí ele se choca com a nave, que azar, né, cara, do Hayata, né? Ele se choca com a nave do Hayata. Aliás, o Hayata dá azar a série toda, que ele vive caindo de nave, né? Ele só morre, cara. Ninguém suspeita que ele é imortal, que ele é Ultraman, né? Imagina. Quanto prejuízo será que ele não deu em perda de nave pra essa galera? Cara, se eu sou o Muramatsu, eu nunca deixava ele pilotar mais nada lá, velho. E, bom, falando sério, o Hayata, ele não suporta os ferimentos e morre. E o ser, né, do planeta aí, o Ultraman, se funde ao Hayata, né, pra trazer ele de volta, porque se sente culpado ali por ter causado a morte de um ser inferior, de um ser, né, que não era nem pra estar participando daquela situação. E ele deixa pro Hayata, mas depois a gente deixa pra ele mesmo, na verdade, né, a cápsula beta, pra ele poder sempre ativar a cápsula pra vir pra sua forma Ultraman, né, pra poder enfrentar todas as ameaças aí que a Terra vai enfrentar, porque a partir do Bemular, a patrulha científica, né, que essa equipe... É uma equipe do governo, a patrulha científica? É uma equipe internacional, né? A sede é em Paris. Inclusive, lembra que no último episódio eles querem agir dizendo, não, a gente precisa ter liberdade, ter autorização da nossa sede em Paris. Dá a impressão que é uma espécie de ONU de força militar internacional, né? Eles citam Paris várias vezes, inclusive tem aquele episódio de uma agente de lá que vem pro Japão e tal, né? E, bom, e assim, durante toda a série, nós vamos citar alguns episódios aqui, vamos contar mais, porque ela não é uma série com um arco gigantesco, ela é uma série quase que de monstros da semana, que tem episódio duplo e tal, né, triplo, mas é triplo também, né, se não me engano, mas ele não tem um arco gigantesco pra chegar no final. Ele é aquele tipo de tokusatsu ainda que é o monstro da semana, praticamente, né, e a gente vê o tempo todo a patrulha científica junto do Hayata e do Ultraman, claro, né, enfrentando esses kaijus. E aí a gente tem vários tipos de situações, né? Claro, os Baltans, outras coisas pro final ali, o rolo final, né? Mas assim, tem muito episódio que é aquele episódio tipo de ficção científica, né? De cientista louco, de ameaça natural, de ameaça do espaço. Nós temos eles enfrentando isso o tempo todo, né? E cada membro ali tendo a sua participação, né? Principalmente o Id construindo arma, tudo, né? Mas tem muita coisa que vai acontecendo durante esses episódios. Sempre culmina no monstro final, né? Mas a gente vê vários tipos de histórias aqui, né? Eu acho interessante porque, inclusive, a construção dos personagens, ela é feita ao longo da primeira metade da série, né? O Susumu Kurobi, ele vai ganhando outros contornos, até quando no episódio do Dada, que o capitão está incomunicável, ele assume o comando, você vê que daí ele claramente é o segundo em comando, quando o capitão não está ali. Acho que o capitão Muramatsu, ele se tornou o exemplo, né, de todos os outros capitães que vão aparecer depois dele, e até mesmo como vocês falaram aí do Id, ele no começo ele é meramente um alívio cômico, né? Aos poucos é que ele se mostra o cientista, o desenvolvedor de armas e tudo mais. Então eu acho que... e a Kiko também, que começa só servindo o cafezinho e depois começa a partir para ação também, né? Dá a impressão que realmente, né, eles foram sendo construídos na primeira metade da série. Total. E no fim das contas acaba sendo uma equipe bem sólida, né? No final ali... eu lembro que desde que eu sou criança eu reparo assim que no final a gente sente bastante, né, pelos personagens, tipo, na hora que eles estão ali dando adeus pro Ultraman, eles dão foco na cara de cada um e você vai meio que se despedindo deles porque eles foram sendo construídos ao longo, né, da série. Não tem um personagem que fica apagado, cada um tem seu episódiozinho ali, nem que seja, né, poucos. Eu acho que o Arashi tem o Arashi tem um episódio muito bom no Ultraman e tem o Ultra Seven, que já é o Furuashi, né? Como é o mesmo ator, eu acabei confundindo. Mas todo mundo tem esse momento de brilhar ali, né? O Id tem um episódio do Roshino. Até o Roshino. O Roshino, né? Do episódio do Zarabe. O episódio do Zarabe, o Roshino brilha também, até coloca lá o uniformezinho pequenininho. Posso fazer uma crítica? Só quem não brilha muito é o Hayata, né? O Hayata, acho que ele acaba... o Hayata. Isso que entra um pouco porque ele não tem muita história legal com o Hayata, assim. Porque no final tem que virar o Ultraman. Exato, cara. É isso que eu mencionei aqui um pouco antes, né? Que a questão dessa
desse mistério na identidade do Ultraman em si, no Hayata. Como eu disse, a gente não sabia quando era o Hayata, quando era o Ultraman. Tem, né, o argumento de como ele não lembra, às vezes foi o Ultraman todo. Então ele acabou ficando meio apagado ali, falta um pouco, né? Até hoje é um grande mistério o que exatamente aconteceu ali entre o Ultraman e o Hayata. Quando o Ultraman aparece ainda, usando o corpo do Hayata, a gente não sabe se é o Hayata ou se é o Ultraman usando a forma dele. Então, sei lá, é sempre meio ambíguo. Pelo final, cara, pra mim, assim, sempre foi o Ultraman ali usando da memória do Hayata, utilizando o Hayata como um todo, né? Basicamente, né? Eu acho que daí pelo personagem, eu acho que talvez foi uma dificuldade do roteiro na época, nessa inclusão melhor do Hayata ao longo das histórias, porque quando o Ultraman aparecer, a gente vai ter que tirar ele da história. Então, parece que é aquela ideia, a gente não pode colocar o Hayata tão ativo no desenvolvimento da história, porque como é que a gente vai arrancar ele da cena para ele se transformar? Ser o Ultraman, né? Então ele está sempre meio à parte, assim, nas histórias, né? Mesmo em momentos de ação, ele vai sozinho no avião, ou ele está sozinho num outro canto, e a gente nunca vê, quando ele se afasta, exatamente o que ele vai fazer. É só que acontece alguma coisa, ele cai de um penhasco, cai de um prédio e ativa a cápsula beta, né? E é um detalhe interessante que, assim, diferente das séries seguintes, né? No clímax final ali da série, ele não chega pra equipe e fala, eu sou o Ultraman, né? Não, porque ele não sabe que ele é Ultraman. Série. Então, mas é que ele não sabe que ele é Ultraman. Quando o Ultraman... Não, assim, não tem a questão da revelação que eu falo. Isso, mas é porque ele não lembra. O final já conta isso. Porque no final, quando ele fala, cara, o que aconteceu? Ele fala isso, ele fala do primeiro episódio. Porque o Hayata não lembra de nada. A primeira reação dele é falar, olha, capitão, é aquela bola vermelha, se referindo à bola vermelha que ele estava perseguindo no início do primeiro episódio. Para a memória do Hayata, não existiu esses 39 episódios. Os últimos episódios, eles não criam aquele arco final não criam aquele clímax pro arco final. E a gente fica naquela expectativa, ele vai derrotar o Baltan. Tanto é que, assim, não foi o herói que protegeu o planeta durante a série toda, que salvou a Terra, e sim a própria patrulha científica, né? É o Baltan ou o Zeton no último episódio? O Zeton. Zeton, né? O Baltan aparece logo no segundo. Eu tô perguntando que eu sempre misturo, velho. Eu sempre misturo o Zeton com o Baltan, não me pergunto por quê, meu cérebro dá Não, o Baltan é no segundo e o Zeton. E sabe o que é interessante também? Que, por exemplo, tem alguns episódios que fogem, acho que os episódios do Gomorra, por exemplo, sabe? Qual que é o episódio? Esse episódio do Gomorra que o menino vai levar a cápsula beta pro Hayata, né? Não sei se é o mesmo que ele usa uma colher também depois lá que eles estão comemorando. Não, o da colher é outro, né? Outro. Mas esse do Gomorra é fantástico. Esse é porque, assim, dá a impressão que tá desenvolvendo o Hayata, mas não tá. Assim, o Hayata, ele realmente, engraçado, né? Não tô desmerecendo o Hayata, quem tá ouvindo a gente, pelo amor de Deus, mas o Hayata, claramente, ele tá sendo usado pelo Ultraman e pelo roteiro, né, cara? Pro Ultraman aparecer, então... Exato. Mas isso não muda, não desmerece. Eu não acho que o Susumu Kurobi compromete, nem que o Hayata atrapalha a história, assim. Não, até porque depois a gente vê o personagem em séries seguintes também, né? Porque pra mim a série, de novo, né? Pra mim a série é uma série de ficção científica que tem o seu ápice final com o Kaiju. E o grande legal, a gente pensa normalmente no Ultraman, que o grande legal do Ultraman é o Hayata virar o Ultraman e derrotar o Kaiju. Não, cara, em Ultraman o grande legal era a ação da patrulha científica. Pra mim, né? A equipe, né, cara? A interação entre eles pra resolver um problema. Porque o Ultraman só aparecia no finalzinho. Na maioria dos episódios, claro. Nos últimos 3 minutos. Pegando esse gancho que você falou dele virar Ultraman, tem ali também, quase no final da série, aquele episódio acho que é o Cemitério dos Monstros, que a gente vê também que é claramente o próprio Ultraman, ele se revoltando e fazendo um minuto de silêncio por aqueles monstros que ele tinha derrotado durante a série, né? Pô, mas que episódio legal, né, cara? Se não fosse a roupa do monstro ali, do Kaiju, né? Mas que episódio memorável, cara. Nossa senhora. Aquele do Pigmon também. Uhum. Mesmo assim, eu acho esse episódio do Ciboso, né, o cemitério, ele é muito bom. Aliás, ele era um daqueles que estava nesse DVDzinho que eu mencionei, do primeiro DVDzinho que eu tinha. Então, assim, é um episódio bem diferente, porque, como você disse, Gil, ele é um episódio que o Ultraman se transforma desde o começo, né? O Ultraman tem diversas cenas nesse episódio, ele se transforma várias vezes, então ele vai aparecendo, assim, ao longo do episódio. E é aquele episódio que você termina triste, né, cara? Nossa, triste pra caramba. E eu gosto... E, assim, é que esse episódio e mais alguns outros, né?
tem muita relação com Ultra Kill e com o negócio do que o Tanara citou no começo falando sobre Ultra Kill, que do além da imaginação, né, cara? Ah, sim, total. Amazing Histories, sabe? Dessas séries americanas que, usando elas como referência, claro, né? Que tinham aquele final fantástico, sabe? E fora da curva. E aqui, se você vê, inesperado, né? É um final inesperado, né, cara? Você fica com dó daquele que está torcendo pro Ultraman destruir. O desespero daquele monstro era voltar pro cemitério dos monstros, cara. Isso é... pra morrer, né, de certa forma. Episódio foda. Assim como todos os episódios dos Baltans, que eu acho, assim, espetaculares até hoje, assim. Eu acho, assim, que o roteiro conseguiu equilibrar bem essa dinâmica de histórias mais científicas, menos científicas, com mais ação. Por exemplo, quando a gente pega aquele monstro que come ouro, que do começo ao fim do episódio é explosão, 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 muita luta, episódios mais cerebrais, daí como o do Zarabi. Então, eles conseguiram equilibrar tudo isso, eu acho que de forma muito boa. Quando você assiste todos os episódios, assim, um depois do outro, você vai passando por essa montanha-russa. É interessante porque anos depois, em algumas séries da franquia Ultra, isso se perde. Começa a ser só uma carnificina de monstro um episódio depois do outro, dependendo da série que vem depois. Eles estavam preocupados em fazer coisas bem diferentes a cada semana aqui na primeira série, né? Tem também um detalhe interessante ali do episódio 7, né, do Antlar, que eles vão para um país fictício e o povo desse país cultua um deus que, na verdade, assim, anos depois foi reaproveitado, né? Eles falam que é o deus de Noé e tal, e a gente sabe que é o Noah, né, da série do Nexus. Me corrija se eu estiver errado, no caso. Não, tá certíssimo. Aliás, toda vez que o Noah tem, né, tudo que relacionado a Noah é tipo o escudo de Barad, arco de Barad e tal, que é desse episódio do Ultraman, né, o episódio do Antlar. Muito bacana, o Antlar é um monstro que... muitos monstros dessa série, na verdade, são bem marcantes, né? Tem um ou outro ali que acabam ficando mais sumidos, tipo o Dodongo. É um monstro que eu gosto muito, mas ele sumiu, né? Em comparação a o Red King e Gomorra, que já são aí carimbados. E o Antlar, né, também não tem o que falar. O Antlar tá sempre aí voltando. Esse conceito lembrou muito aquele documentário lá, Era os Deuses Astronautas e tal, né? Tanto que, eu não sei se em Max é usado isso, mas no Pauado também tem uma questão de cultuarem eles como os deuses. Então, mas eu acho que se você parar pra lembrar os roteiristas, né? Eu não sei se é exatamente desse episódio, tá? Mas um dos roteiristas é o Shozo Ehara, e a gente já falou aqui no Tocante muitas vezes que ele era tarado no livro Eram os Deuses Astronautas, né? Porque ele sempre dá um jeito de botar linha de Nazca. E a publicação... Mas é que interessante, tá? A publicação do Eram os Deuses Astronautas, se não me engano, é de 68, 69, uma coisa assim. Eu não sei se ele é mais velho que isso. Mas assim, o Shozo Ehara era tarado nessas coisas, porque a gente vê isso em Shider, vê isso em Charivan, vê isso em um monte de lugar. Ele gosta dessa coisa de religião, ele curtia, Bíblia. então vai saber se é dele, sim. E eu ia estar do Baltan, porque, cara, eu acho fantástico aquele conceito dos Baltans, de ter, sei lá, milhões de Baltans em nave, assim, sabe? Sim, cara? sim, eu adoro isso. Um episódio Esperando pra entrar, né, cara? Aquele episódio noturno, sabe? Aquele episódio feito à noite, assim, cara. Exato. Muito, muito foda. E depois também os demais episódios também com o Baltan. Até hoje, né, bem difícil a gente ter cena de luta, cara, no escuro, né, na noite. E a cena do Baltan, por mais que não tenha bem uma luta, né, mais ali o pessoal, eles voando, é feito totalmente à noite, um negócio bem, bem bizarro, né. Aliás, até um comentário interessante aqui, mas em um daqueles muitos filmes de compilação lançados nos anos 70, a gente tem em um deles uma extensão dessa luta onde o Baltan cai, né? Eles estão ali recapitulando várias séries e mostram a cena do Ultraman contra o Baltan, só que eles estendem ela, e aí o Baltan cai no chão e começa a brigar ali com o Ultraman, né? Eles até aí já trocam pra roupa do Ultraman dos anos 70, que é bem mais robusta, bem maiorzona, mas é bem interessante, é uma adição bem bacana que fizeram nesses filmes. Eu achei interessante que, apesar de, é claro, muitos sons dos monstros são reaproveitados, o próprio Benlar do primeiro episódio é um reaproveitamento do som do Godzilla do filme de 54, mas com o Baltan, por exemplo, eles conseguem essa marca que qualquer criança japonesa que ouvia esse som sabia, é um Baltan. Como depois eles conseguem também com o som peculiar do Red King, o Dada, que fala o próprio nome, e no final o Zeton, né? Aquele barulhinho do Zeton qualquer pessoa reconhece, né?
Uhum. E o Baltan, até mencionei aqui rapidinho, mas o Baltan ele é reutilizado também do Matango da Torre. Só que é o ron. Só que o do Matango era bem mais rápido, né? Aí o do Baltan deixaram bem lento. Ron. Mas é bem icônico, bem icônico. Tem um episódio interessante que rola até coisa sobrenatural, que é o episódio do Dragão Hydra, que aparece o fantasma de um garoto. Esse episódio, se não me engano, tem uma estátua, né? Aquela estátua de um passarinho, se não me engano, que é uma estátua que fica tipo numa serra ali, que depois acabou aparecendo em algumas outras séries, se não estou enganado. Isso. Mas o Hydra, exato. E o Hydra é um design bem interessante também, porque ele é um pássaro, mas ele é um pássaro meio que assim, de pé, né? Um humanoide. É muito bizarro, cara. Tem a múmia também, tem muito monstro, tem os monstros tem muito episódio bom, esquecidos. Cara. Uhum. E aí, lá pro final, quando aparece o Zeton, claro, e aí vem o Zoff, se apresenta e salva. O Zoff diz que trouxe 2 vidas, porque o Ultraman ele morre, ele não consegue vencer o Zeton, né, cara? Ele na verdade consegue, de certa forma, né? O que acontece, na verdade, na briga com o Zeton, isso eu acho que seria melhor explicado, é que ele explodiria o Color Time do Ultraman, né? Na série isso não fica muito claro, mas a gente percebe que o Color Time tá meio avariado, né? Ele fica meio tipo com um negócio em cima, mas é basicamente por isso que ele morre. Ele meio que a energia do Color Time espatifou pra fora. É bem legal o diálogo do Zoff, né? Que ó, ele fala assim, não me salva o Hayata. Aí o Zoff, que bom que eu trouxe 2 vidas aqui, não é mesmo? Por sorte. Por sorte, não é? E aí desfaz a... videogame, desfaz a fusão, e é essa parte que a gente já falou algumas vezes aqui, que o Hayata não lembra de nada. E assim, é desfeita, né? Essa fusão essa simbiose entre os dois no fim da série, né? Claro, depois a gente descobre que eles voltam a ser um ser só depois, né? Mas é desfeito ali. E o Ultraman vai embora com o Zoff. E o Hayata fica lá perdidão. Imagina se a galera vai descobrir que ele é o... eu não Ultraman, não ficamos sabendo, né? Ou se ele é só um louco do cacete e bateu a cabeça, sei lá, né? É um fim dramático, mas é um fim... até simples, né? Mas é um fim interessante. Fala aí, Nares. Eu acho que até por isso, como esse final ele é meio aberto, assim, como a gente vem comentado, é que para depois do Ultra Seven, a ideia inicial era ter feito, como o próprio nome da série diz, o retorno de Ultraman, que era para ser o primeiro Ultraman retornando, né? Refundiria com Hayata para você continuar as aventuras, mas acabou não dando certo, porque justamente se tinha a abertura ficou no final, na conclusão que eles deram na primeira série, né? Uma conclusão até um pouco apressada, porque justamente terminar no episódio 39 foi por uma questão de custos, né? Não porque, se fosse pela audiência, a série talvez tivesse chegado até o episódio 50, né? Parece que em 96 eles fizeram um especial, dando continuidade nesse episódio, tipo uma revanche entre Ultraman e o Zeton. Mas é só Ultraman versus Zeton ou também dá na história da Patrulha Científica do Hayata? Aí eles dão... Não, no Hayata não, eles focam... só a revanche mesmo, só a pancadaria. Brigando. Anos 90, né, velho? Tá, o Ultraman ele lança um poder de clone das sombras, aliás, é um especial bem doido. Anos 90, né, cara? É porradaria e músculos. Abraço pra Image Comics. Ultraman, acorde. Eu sou Zoff, membro da Guarda Espacial da Nebulosa M87. Você vai voltar para casa comigo, para o planeta de luz, Ultraman. Zoff, o meu corpo não pertence somente a mim. Se eu for para casa, um homem da Terra terá que morrer. Ultraman, você fez o melhor possível pela Terra. O homem da Terra vai perdoá-lo. Hayata é realmente um bom homem. Não posso sacrificar a vida dele. Vou ficar aqui. A paz da Terra pode ficar nas mãos do povo terrestre. E vai valer a pena, Ultraman. Você não pode ficar tanto tempo na Terra. Se você estiver certo, Zoff, eu gostaria de voltar para casa depois de dar minha vida a Hayata. Você estará morto. Não se importa com isso. Eu não me incomodo. Eu já vivi 20.000 anos. A vida dos terrestres é muito curta. E Hayata ainda é jovem. Não posso sacrificar a vida dele. Não posso. Ultraman, você gosta tanto deste homem da Terra. Muito bem. Eu trouxe 2 vidas comigo.
Portanto, darei uma delas a Hayata. Muito obrigado, Zop. Muito bem. Vou separar a Hayata do seu corpo. Vamos para nossas considerações finais aqui do nosso Tocast de Ultraman. Infelizmente, mas Ultraman, como se entre outros episódios, essas primeiras séries, a primeira série de cada franquia, acho que é só o começo aqui do nosso bate-papo no Tocast. Mas eu queria, antes de passar para as considerações finais, falar que assim, tem muitos nomes que eu queria citar, que colaboraram muito com o fandom de Tokusatsu e o fandom de Ultraman, sabe, sobre informações, exibições, etc. É difícil citar todos. Nem todos que eu vou citar, talvez muitos gostem ou concordem, ou não citar alguém, alguns depois me cobrarão, pô, você não citou tal pessoa, mas eu acho legal citar o Silvano Sebum, que manteve por muitos anos o Ultraman.com.br, o livro do Danilo Módulo Tokudok, tem um livro que ele fez pela editora Strondo, que é um livro excelente para quem quer embarcar e conhecer um pouco sobre o Ultraman, o Paulo Gustavo Pereira, que também trabalhou aí em redes de televisão e tal. E acho que principalmente aqui no Tocast, porque o Tocast sempre será justo, tem que estar aqui o nosso amigo Marcelo Del Greco e também o Alexandre Nagado, que desde a época da revista Herói e até mesmo antes, talvez, ajudaram a manter aí o Ultraman em destaque aqui na cultura pop brasileira. Então fica aí o nosso obrigado a todos que tiveram participação de alguma forma nessa grande ação em manter o Ultraman vivo na cultura pop brasileira. Citei só alguns nomes. Peço perdão aí se alguém se sentir chateado de não ter citado, ou até para quem não gostou de quem das pessoas que eu citei, mas é só um exemplo assim, o quanto os fãs e profissionais também, e fãs ao mesmo tempo, né, principalmente o Marcelo Del Greco, né, colaboraram com o Ultraman aqui no Brasil, tá? Principalmente, na minha opinião, pessoal, acho da maioria, o Marcelo Del Greco, né? Vamos para nossas considerações finais sobre, infelizmente, né, sobre Ultraman, né, infelizmente de novo, porque infelizmente mesmo, baita Tokukast que nós estamos promovendo aqui juntos hoje, tá? Eu vou escolher, o Nares fica aí penúltimo pra ele poder me chamar, porque não é combinado, né, Nares? Imagina. Vamos começar primeiro com os mais velhos de novo, obviamente, vou deixar eu, a Beth e você que somos mais novos por último. Vamos começar com o nosso idoso. Aí todos os ouvintes idosos vão ficar chateados com a gente que a gente tá zoando, né? Mas só pra sacanear o Gago. Porque nós também somos velhinhos também já, tá? A maioria passou 200, inclusive. Gago, considerações finais sobre Ultraman. Bom, Ultraman foi minha porta de entrada para esse maravilhoso mundo que é o Tokusatsu. A primeira série Tokusatsu que eu assisti. Tudo que eu tenho hoje, amigos que eu consegui, foi graças ao Tokusatsu. E Ultraman, pra mim, eu dou uma nota 10. E Ultraman é eterno. Longa vida ao gigante de M78. Boa. E você, Miguel Shinjonios, o nosso caçula, quase a minha idade, inclusive. Olha só. Cara, eu não tenho palavras. Ultraman, falo direto aqui logo, é 10, sabe? Por mais que existia, né, muito ali pra melhorar e depois acabou sendo aprimorado e tal, é uma série que eu não consigo dar outra nota no C10, saca? Eu acho que é perfeito pro que tentou ser. Conseguiu criar, né, a fundação para tudo que a gente conhece, que continua até hoje. Foi o Ultraman que fez, né? Então é um mix perfeito ali de ficção científica, né, de efeitos especiais. Afinal, aliás, até como eu disse na minha introdução hoje, a série Ultraman, o pessoal até esquece disso, mas a série se chama Ultraman, uma série de efeitos especiais. Então mistura ficção científica, efeitos especiais e esse heroísmo, né, que vai se conectar com a criançada. Ultraman é uma junção perfeita ali desses três e que, né, como eu já disse, fez ali a fundação para tudo que a gente conhece hoje. Então, eu fico até meio besta a falar, mas assim, eu sou muito grato por essa série existir, sabe? Porque o Ultraman hoje é meu apoio para tudo na minha vida, saca? Se eu vou comprar pão na padaria, eu vou pensando no Ultraman e como ele faria isso, saca? Então, tipo, se essa série não existisse, eu seria uma pessoa bem diferente. Eu gosto de quem eu sou, então eu gosto de Ultraman, saca? Então, de longe, assim, acho que a relação mais pessoal que eu tenho com uma série é Ultraman. Fico muito feliz por ter conhecido essa série, né? Por ter conhecido a franquia Ultraman através dessa série.
Aliás, até falo que quando o pessoal vem perguntar, Jonas, como é que você recomenda, né? O que você quer que eu veja e tal? Eu sempre falo, né? Sempre falo assim, depois de falar, você pode ver e começar por onde quiser, eu sempre deixo isso bem claro, mas eu recomendo começar por Ultraman. Não tem como. Pra mim, o melhor jeito de você assistir Ultraman é começando por aqui e seguindo na ordem, né? É meio cansativo, o pessoal pode acabar, né, não gostando ali e tal, e parando em alguma série show aleatória, mas eu sempre recomendo começar com esse aqui mesmo pra poder ter esse feeling, né? Porque é o mesmo feeling que você vai ter na série de hoje, de sexta-feira passada. A gente teve um episódio aleatório de Ark com esse mesmo feeling. Então, é isso. Muito bom, muito bom. Jim? Eu acho que o pessoal já falou por mim tudo aí, então me basta dizer que Ultraman volta pro TokuCast. É isso aí, com certeza, Jim, com certeza. Traremos esse gigante de volta. Beth. Bom, não foi minha porta de entrada pro Tokusatsu, mas eu acho que é uma série obrigatória para quem ama Tokusatsu. Tem que conhecer porque, né, é uma série importantíssima, fundamental, conhecida no mundo todo. Para muita gente é o símbolo de série de Tokusatsu, né, o símbolo de herói de Tokusatsu, de herói japonês, né. E né, eu acho uma série extremamente bem produzida para a época, né, imaginar como é que eles fizeram, tudo que eles fizeram, né, com a tecnologia e o orçamento super escasso da época, né? Então, pra mim é nota 10. Nota 10 de história, dos efeitos. É uma série muito à frente do tempo. Fantástica e obrigatória pra quem gosta de Tokusatsu. Muito bom, muito bom. É, do tamanho que é o seu herói, né? Sim, com certeza. Do falou tudo. Uma grande série. Exatamente, uma grande série. Exatamente. Uma série do tamanho do protagonista. É um grande slogan, um nome pra livro, hein? Sim, com certeza. E você, Nares? Tem 3 coisas pra mim que me fazem gostar muito do Ultraman. A primeira, eu sou fã de ficção científica, de tudo que é tipo que não interessa à época, e Ultraman é ficção científica também, antes até de ser Tokusatsu, né? O segundo é o próprio Tokusatsu, né? Como fã dessas produções infanto-juvenis para televisão japonesa, que envolvem monstros e heróis, eu também adoro Ultraman. E eu acho que, por terceiro, é algo fantástico, porque Ultraman, a série Ultraman, é o pontapé de tudo, praticamente, que viria depois. Porque mesmo que você veja os heróis, que já existiam heróis na TV japonesa anteriores ao Ultraman, eles são muito diferentes. Ainda estava se tentando encontrar um modelo. Ultraman estabeleceu um dos modelos. Então, para quem quer entender e conhecer como chegamos a esses heróis do presente, que caminho foi percorrido, Ultraman é uma série obrigatória. Ela é muito boa, mesmo dentro das limitações orçamentárias da época. Eu gosto dos personagens, do roteiro, e é fantástico. Eu admito que gostaria de ter assistido essa série completa mais quando eu era criança, porque ela traz uma visão diferente para a gente do que é o Tokusatsu, e recomendo que as pessoas assistam, e também vou dar nota 10. Para mim, Ultraman, com certeza, é nota 10. E para você, Gil? Ultraman, eu vou até misturar um pouco o pessoal com o próprio Ultraman, né? Porque o Ultraman se tornou um sucesso no Japão, ele criou franquia, ele criou o universo, ele criou um monte de spin-off, série, filme, releitura, embarcou em outras mídias. Nós estamos falando de Ultraman há muito tempo no TokuCast. Esse aqui é o 16º ou 17º, talvez. Fora o podcast sobre Eiji Tsuburaya, né? Talvez aí uns 10% do TokuCast seja sobre a franquia Ultra, não tenho certeza. Tem crossover, né, com outras produtoras, né, até com Kamen Rider. Ele virou ícone da cultura pop japonesa e mundial. Ele é um ícone da cultura pop brasileira, americana. Todo mundo sabe quem é Ultraman. Ultraman é uma das franquias mais rentáveis do mundo, gente. Né, cara? E mais longevas também, né? São 39 episódios, pra mim, que são fantásticos. Que se um dia a gente tiver muito apoiador e estiver vivendo do TokuCast, eu faço um TokuCast special, um pra cada episódio, porque eu acho que merece, né? Pra vocês verem os episódios ouvindo o TokuCast, por que não? Mas assim, o TokuCast começou, né, ou voltou, dependendo, né, se você conhece nossa história ou não, em 2020, e eu fiquei desde então planejando como pôr o Ultraman no cronograma. E que bom que eu esperei
talvez uns 240 episódios, porque eu acho que esse é o 241. Que bom que eu esperei 240 episódios, porque eu acho que nós chegamos em um formato, em um nível de maturidade, como podcast, como podcasters, como criadores de conteúdo e como fãs, para conseguir fazer talvez o que para mim foi um dos melhores podcasts que nós gravamos e estamos lançando aqui para quem curte nosso trabalho, cara. Foi muito gostoso falar sobre Ultraman. Me deu vontade de falar mais. Nós já temos no mínimo aí pro próximo ano aí mais 1 ou 2 garantidos. Vamos inclusive começar o ano com Ultraman, mas eu não vou dar muito spoiler agora. Mas assim, é uma franquia que eu gosto muito. Ele é uma das minhas franquias favoritas, claro que é. É minha franquia favorita? Não é, eu tenho um amor muito grande com o Kamen Rider. Mas Ultraman é, assim gente, é a franquia talvez mais gostosa de se acompanhar até hoje, porque ela segue a mesma fórmula, ela se respeita muito como história, e é muito legal pesquisar e falar sobre Ultraman. De verdade, é um grande momento aqui pro TokuCast. Estou muito feliz. E aí volta aquela pontezinha que eu fiz lá no começo. Para mim é aqui que o gênero Tokusatsu vira gênero, porque Tokusatsu ele é a junção de palavras que significa efeitos especiais. Né? Qualquer filme que tem efeito especial, se você ler o texto em japonês, ele vai ter Tokusatsu lá no meio, praticamente, né? Quando o Godzilla estourou, ele foi uma grande obra do cinema japonês e não o nascimento do Tokusatsu, né? Na minha opinião, né? O Godzilla de 54, ele dá à cadeira de diretor de efeitos especiais uma grande importância, porque foi muito importante o trabalho do Eiji Tsuburaya lá no Godzilla. E a partir de Godzilla, e a partir disso, né, graças ao Tsuburaya, e por isso que pra mim ele é o grande pai do Tokusatsu, né? Ali nasce o Tokusatsu moderno, porque daquele trabalho do Tsuburaya é o que a gente vai ver crescer Toho, e o que a gente vai ver nascer a Tsuburaya, o que vai ver a Toei também mudar, o que vai ver outras produtoras como a Daiei também embarcarem nesse crescimento que é o Tokusatsu, que são os efeitos especiais. Mas quando chega Ultraman, que é uma série com um super-herói, é uma série que agrada todas as idades, né? É uma série que gera toda essa parte também de merchandising para brinquedo, por exemplo. É ali que nasce esse molde de série. É ali que nasce para mim o gênero Tokusatsu. Então, para mim, o Tokusatsu ele existe desde o começo do cinema japonês, quando a gente fala de efeito especial e efeito prático, né? A gente celebra, né, o Godzilla de 54 como o nascimento do gênero Tokusatsu, mas para mim é aqui em 66, né, com Ultraman, que o gênero realmente nasce pro mundo. Porque a partir daqui, que antes você tinha filmes de kaiju, filmes de catástrofe, séries, né, aí séries com super-heróis para chegar até onde nós chegamos com essas franquias que nós mais falamos aqui no Brasil, como Kamen Rider, como Super Sentai, como foi Metal Hero, etc. Elas, na minha opinião, o grande ápice que faz tudo o resto se movimentar é Ultraman, lá em 66. É uma opinião muito pessoal, é claro que é uma opinião pessoal, tá? Mas aqui eu acho que eu celebraria o nascimento do gênero Tokusatsu em 66 e não em 54, né? Pela importância que tem o Ultraman para a cultura pop nesse sentido, porque o Godzilla ele faz o cinema japonês entrar num outro patamar. Ele faz de novo, né, a cadeira de diretor de efeitos especiais ser tão importante que o cara que fez Godzilla foi o diretor de efeitos especiais de vários filmes, criou sua própria produtora e colocou suas ideias em ação e fez nascer outro ícone tão importante quanto o Godzilla, que é o Ultraman. Não é fantástica a história do Eiji Tsuburaya? Não é fantástico a história do Ultraman? Então assistam o Ultraman aí para vocês poderem curtir um pouco do que é a história do Tokusatsu, tá bom? É isso, vamos fechar aqui, acho que nossas redes sociais. E como é o nosso primeiro cast nesse especial das primeiras séries das 3 franquias que nós mais falamos aqui no Brasil, eu vou voltar nos próximos episódios, alguns aqui não voltarão. Se quiser deixar com a rede social também uma mensagenzinha de fim de ano, fiquem à vontade. Vamos começar com você, Sr. Fábio Ferreira Tragago, rapidamente, por favor. Então, do TokuCast, desejo a todos um ótimo ano novo e ano que vem teremos muito TokuCast para escutar. Boa. E você, Jim? Muito obrigado a todos. Mais uma vez aí, mais um ano passando. E se a gente chegou aqui também, é graças a vocês que escutam a gente.
E estamos aí, né? Boa. E você, Miguel, deixar as redes aí, Miguel Xinjones, e também deixar sua mensagem de fim de ano. Vamos aí. Pessoal, Xinjones, não tem erro, né? @Xin_Jones lá no Twitter, sempre lá falando de Ultraman, né? Queria agradecer de novo aqui ao pessoal pela oportunidade de estar participando aqui do TokuCast, meu segundo ano de TokuCast. E vamos embora, né, pro ano que vem. Já tem coisa marcada e coisa boa vindo. Tô bem ansioso aí pra estar falando mais aqui com vocês. Um abraço, gente. Até ano que vem. Boa, Betty. Bom, gente, agradecer por esse ano todo, né? Que vocês estão com vocês. Vocês estão com vocês, não. Vocês estão com a gente, né? Vocês estarem com a gente, prestigiando a gente como sempre. E gostaria de desejar um 2025 bem melhor que 2024 para todos vocês. Vocês continuem com a gente. E um ótimo Natal também para todos. Super beijo. Aí, o Adriano Nares vai voltar comigo em mais um cast esse ano, então Nares, vamos só falar pra galera ficar de olho aí no Super Hero no Toku Agora, né? Ah, sim, ficar de olho no canal do Super Hero no YouTube para acompanhar o Toku Agora, a nossa revista eletrônica semanal do Tokusatsu, toda sexta-feira, 8 horas da noite, pelo horário de Brasília, falando dos assuntos do momento, fazendo reviews das séries que estão no ar atualmente, inclusive da atual série do Ultraman. Também tem as notícias da semana no CTJ News e lá você sempre fica sabendo em primeira mão qual será o tema do TokuCast no sábado, a menos que você já seja padrinho, porque daí você já até ouviu, né? É isso aí, é verdade. E para quem quiser continuar conosco aí, tokusatsu.com.br, você pode comentar no YouTube, pode comentar no Spotify, pode virar apoiador também lá no Catarse do TokuCast. E eu volto com vocês, obviamente, para mais episódios esse ano. Os próximos, pelo que eu já cantei a bola. Pra quem acompanha o Toku Agora já sabe, quem é padrinho e apoiador, né, quem é madrinha do TokuCast também já sabe, mas acho que só pela abertura aqui, pelo final, vocês já sabem o que tá vindo por aí no TokuCast. Só coisa boa pra fechar este ano de 2024. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. É aquele negócio, gente, Nebulosa M78 tá aqui do lado, só pegar aqui um trem, um avião. Você chega lá, se quiser visitar lá, é bem legal, viu? Um grande abraço. Um grande abraço e fique com o Edinho. Ultraman! Adeus, Ultraman! Adeus, Ultraman! Adeus, Ultraman! Adeus, Ultraman. Você veio de longe, da nebulosa M78 para manter a ordem e a justiça na Terra. Ultraman, você derrotou diversos tipos de monstros violentos e também lutou contra invasores espaciais. Mas está na hora de voltar para o planeta de luz. Não há dúvida de que Ultraman realmente deseja que a Terra se torne uma estrela que irradia a luz da paz. Ultraman, muito obrigado. Ultraman, adeus! A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.